Olá, chiquíssimas e chiquíssimos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Influência Podcast. O podcast que te mostra e revela tudo sobre marketing de influência, marketing de conteúdo e os bastidores desse universo que movimenta milhões no mercado. E hoje nós estamos aqui com um casal de artistas aqui que é pura inspiração, tanto no palco quanto na vida real. Ele é apresentador, ator, produtor, diretor, tem mais de 20 novelas aí no currículo entre Globo e Record. Participou também de reality shows, é estrela no cinema, no teatro, projetos sociais. E também ele ficou 7 anos ao lado de Renato Aragão na Turma do Didi. E trouxe todo esse carisma hoje para as redes sociais também. Seja muito bem-vindo, André Segatti. Oh, meu Deus, obrigado. Eu vou ficar emocionado com essa apresentação. Gratidão, Sofia, por estar aqui, pelo convite. Eu que agradeço. Gratidão a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. E vamos lá bater um papão aí que vai ser maravilhoso. Gratidão. E a nossa segunda convidada, ela brilha tanto no palco quanto fora dos palcos. Ela é atriz, apresentadora, psicóloga e uma super mãe. Ela também já brilhou em grandes eventos, no teatro, no cinema. E também ela brilha aqui, sendo essa super mãe do Brian, que está hoje aqui com a gente, maravilhoso. E também nos bastidores, já foi assistente de direção e de vários projetos aqui que ela vai contar para a gente hoje. Tá? Seja muito bem-vinda, Louise Nagel. Muito obrigada, Sofia. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Oi para todos vocês também. Vai ser um papo muito, muito gostoso hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Gratidão. Eu queria que você, Lu, posso chamar de Lu? Pode, olha, Lu, pode. Pode contar sobre a trajetória, sobre a sua carreira. Conta um pouquinho aqui pra gente. Posso sim. Eu comecei muito... Oi, gente. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Louise Nagel, sou atriz, psicóloga, produtora, diretora. Multifacetada. Multifacetadas mãe, que é o meu amor maior. Eu amo ser mamãe do Brian. E eu vejo as paixão. fotos lá, mamãezona mesmo, Nossa, linda. É uma bênção divina. Não tem palavras para descrever isso. E eu comecei minha carreira muito jovem. Comecei com 6 aninhos de idade. Eu vi que você foi Emília, né? Comecei no teatro bem criança ainda, né? Então, foi uma trajetória aí de aprendizado muito grande desde lá. Eu fiz psicologia também, né? Me formei em psicologia. Na verdade, eu queria ter feito artes cênicas como primeira formação. Sim. Mas, como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá não existe... e não existia também na época, na minha cidade, um curso de artes cênicas. Sim. Existia cursos livres, né? De atuação, de cinema, enfim, de teatro, mas não uma faculdade. Então, eu fiquei meio assim de sair logo, né, para estudar, mas eu já fazia muitos trabalhos em São Paulo, então eu ia, fazia o trabalho, voltava, mas aquele vínculo ainda me prendia, né? Acabei fazendo psicologia, que foi maravilhoso para minha formação de atriz. E te ajuda para tudo, a psicologia? Para tudo, me ajuda para tudo. E principalmente para minha carreira, na construção do psique do personagem, né? Sim. Isso é fundamental para o trabalho de atriz. E depois que eu me formei em psicologia, acabei indo para São Paulo e acabei realizando a Faculdade de Artes Cênicas. Sim. Então, acabou fugindo e indo para lá, né? Exato, que era o meu propósito, Sim. né? O meu propósito sempre foi esse, a arte, que eu sempre amei a arte. Então, ali eu dei continuidade a esse sonho. Sim. Depois, indo para o Rio, continuei estudando, né? Fiz Cal, fiz Wolf, fiz inúmeros cursos, tive inúmeras experiências na carreira, né? Sim. Tanto em cursos quanto em faculdade, quanto em trabalhos, que todos eles me ajudaram a ser a atriz que hoje eu me tornei, né? Com certeza, brilhar assim como você brilha. Ai, obrigada, maravilhosa. muito E hoje eles obrigada. estão chiquíssimos, combinando aqui de azul, né? Chiquíssimo. Chiquíssimos. O chiquíssimo aqui é coisa boa. Né? né? Chiquíssimo é bom E demais. chiquérrimo é como se não fosse. Não, chiquérrimo Deixa eu falar já chiquérrimo é o sobre isso, né? cafoníssimo. Você também está Você chiquíssima. está chiquíssimo. obrigada. O estúdio é chiquíssimo. Obrigada. Esse espaço maravilhoso aí que a Multistúdios proporcionou, muito legal. E para quem acha assim que é só no palco, nas telas, eles movimentam muitos projetos culturais aqui. Eles produzem, dirigem e atuam também.
Conta pra gente aqui um pouquinho de como que é isso para vocês conciliarem o olhar criativo de quem está ali no palco e o olhar estratégico de quem está ali nos bastidores. Bom, comecei como a Luísa muito novinho minha carreira, com 7 anos de idade, fazendo comerciais. Existia uma agência que chamava Priti, da Tia Irani, que está com o Papai do Céu hoje, e ela lançou muita gente legal. Começaram lá, passaram por lá Danton Mello, Celton Mello, Adriane Galisteu, Rodrigo Faro, quem mais? Próprio Gugu, Angélica começou, que a Angélica era de Santo André, né? Então, fez muitas coisas com a minha irmã, que também é atriz. Olha o Paco Pequeno aí. Brian, hoje temos participação especial, participação Brian. especial, Brian. Filha, vem cá, você quer dar um oi? Vamos dar um oi. Já deixa o Brian dar um oi. Aqui, ó. Diz oi, gente. Sofia, as câmeras lá. Diz oi pra todo mundo. Dá oi, olha. Aqui, olha pra ali, a mamãe tá batendo ali. um papão aqui. Você senta lá um pouquinho e a gente já fala, tá bom? Isso aí. Isso aí. Vamos tentar. Brian, que legal. Ele sempre acompanha a gente, né? Hoje a gente estava sem a secretária, não tinha como deixar. E a gente também queria estar aqui junto com você para poder bater esse papo, conhecer e participar desse seu convite maravilhoso. Bom, eu comecei muito novinho e fazendo muitos comerciais. Sim. Foram mais de 50 comerciais que eu fiz dos meus 7 anos de idade até os meus 15, mais ou menos. E dali nasceu o amor pela televisão. E com 14 anos, foi minha primeira aparição na televisão, no SBT, no programa do Gugu. Tinha o Zezinho, que era um produtor, ele sempre chamava os atores que estavam começando, né? E ele começava a dar umas oportunidades. Então, eu fiz muitos programas no SBT e foi o que fez eu me apaixonar pela televisão. Por esse processo, né? Estúdio. Mas você vê, o Brian, com 5 aninhos, ele já tá no estúdio já desde os 3, né? Já fez comercialzinho, já fizemos 2 coisinhas com ele. Já fez comercial, mas que bacana. Espontâneo. E ele canta, ele adora, tudo ele fala em tom de música. E é legal demais ter essa percepção, né? Os pais, como meus pais tiveram, e colocar. Mas ele já tem a veia artística, né? Os pais, o pai e a mãe. E aí eu comecei a fazer vários comerciais e eu sempre tive o sonho de fazer novelas, de fazer cinema. E eu sempre acompanhava os filmes do Renato Aragão. Desde menininho eu sempre acompanhei tudo. Quando eu tinha, imagina, 15 anos de idade, eu tinha visto todos os filmes dele. Tinha os e o meu sonho um dia Trapalhões. era de estar com ele de alguma forma. Sim. Fui passando a história, fiz uma carreira de modelo nacional e internacional durante muitos anos. Fui estudar fora, em Londres com 18 anos, também fazendo arte, né, me aperfeiçoando dentro da parte de atuação. Quando eu voltei para o Brasil, vou pular um pouquinho, tá? Quando eu voltei para o Brasil, eu estava mais ou menos com uns 24 anos, estava tendo um teste para a oficina de atores da Rede Globo. A primeira oficina de atores da Rede Globo de São Paulo. Tinha tido uma no Rio de Janeiro, que lançou algumas pessoas bem legais, e lá em São Paulo entramos, era um teste com mais de 500 pessoas. Aí fiz o primeiro teste, tirou 100. Aí do segundo teste ficou 60. Aí depois do terceiro teste, entramos mais ou menos em 30 na oficina. 6 meses é um curso preparatório, aulas de canto, de dicção, de história, história da teledramaturgia, tudo um pouquinho para você se capacitar e se instruir, né, do melhor. Isso a própria Rede Globo que fazia, né, com pessoas que eles apontavam e acreditavam que seriam profissionais com êxito, né, de talento. Bom, em 6 meses nos formamos em 9. Olha. Cortaram 21. Vai cortando, processo seletivo, né? Vai tirando. Ficou eu, Rodrigo Faro, Carolina Kest, Regiane Alves, Dan Stubach, Marcelo de Messi, nomes aí, né? Jaqueline Dallabona e quem mais? Adriana E Rodrigo Lessa. Veronese e Adriana Lessa. Olha. E eu. E todos esses que ficaram estão trabalhando e Até trabalharam hoje, e estão aí, né? Fazendo muito sucesso. E dessa oficina eu fui chamado para fazer a novela O Amor Está no Ar, minha primeira novela. Olha. Em 96. Personagem pequeno, mas a diretora, quando fez o teste na oficina e me escolheu, ela falou: olha, eu não tenho um personagem muito grande, um personagem pequeno. Mas eu falei, não existem personagens pequenos. Existem grandes oportunidades que, através de um personagem, você pode evoluir. Você dentro desse personagem... Porque é uma obra aberta, né? A novela é uma obra aberta, não é fechado como cinema. O cinema, sim, você tem uma participação, ela é única e ponto, e acabou. Sim. Não tem para onde crescer. Mas a novela, não. A novela eu entrei pequenininha e ganhei nome dentro da história. Foi aumentando o seu personagem dentro da novela? Ganhei um nome, né? É um apelido. Não tinha nome no início. Não tinha nome. Porque entendi. eu me coloquei para fazer o elenco de apoio chiquíssimo. Chiquíssimo! E aí, a minha predisposição para fazer foi justamente para aprender. Que eu estava vindo
da história de cinema, de comerciais e tudo mais, muito do teatro, da história de moda e muito estudo. Mas eu não conhecia o universo televisivo, né, de novelas. Então eu falei, eu preciso estar ali para aprender. Lógico. Observa, quanto mais você observa, mais você aprende. É óbvio que a execução Olha aí faz para você quem está aprender mais. começando. É importante as pessoas entenderem que não existem pequenas oportunidades ou pequenos personagens. Existem pequenos pensamentos. Olha, né? fiquei até arrepiada, porque muitas pessoas falam, não vou aceitar isso porque é muito pequeno para mim. E aí não tem esse pensamento, essa Eu dica até aí, entendo, ó. isso pode até acontecer no decorrer da sua carreira. Por exemplo, hoje, depois de 20 e poucas novelas, muito filme, muito teatro, já é uma carreira que eu fiz muitas coisinhas pequenas para poder chegar a fazer coisas grandes. Com certeza. Então, graças ao bom Deus, eu cheguei no momento de ser protagonista e antagonista de novelas e de filmes. Sim. O que acontece? Aí sim, neste momento da carreira, depois de muitos anos, aí mas você já tem- avalia. Fala, pô, não, isso aqui não vai me acrescentar. Isso não vai mudar a minha história ou não vai me desafiar de alguma forma. Hoje, para eu fazer algum trabalho, eu tenho que me sentir que está me desafiando. Sim. Como esse filme nosso que vai estrear agora, dia 21 de agosto, o SIC, foi um desafio absurdo. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Então, eu comecei a fazer essa história e foi legal. Da primeira novela vieram outras participações. Aí me viram. Aí depois do Amor Está Na Hora, fiz Torre de Babel, Andando nas Nuvens, Malhação, Chiquinha Gonzaga, Labirinto. Aí Labirinto Muito currículo. Labirinto deu uma explosão assim na minha carreira, que foi muito legal. E nesse inteirinho eu estava fazendo uma peça musical chamado Hércules. Eu produzia, atuava e estava ali naquela loucura. E um dia eu fui fazer o programa da Xuxa para divulgar a peça. E o Renato Aragão me viu. Isso que eu queria Olha saber. coisa Quando deliciosa. que começou com o Renato Aragão? Renato Aragão me viu logo nesse momento e mandou me chamar para fazer uma participação. E aí ficou. Dessa participação que chamava Assalto à Própria Casa, era só eu e ele. Ele estava me testando, né? Depois eu fiquei sabendo. Sim. E aí a gente deu uma química maravilhosa. E aquele amor que eu tinha por ele, tremendo, absurdo. Já admirava. Admiração profunda, até hoje. Isso nunca só aumentou. Sim. E admiração com respeito, né? Depois que eu o conheci, o respeito se triplicou. E essa participação deu certo, me chamou para uma nova participação, que era 3 solteirões e um bebê, que a filhinha dele tinha acabado de nascer, a Livinha. Eu, o Carlos Machado e a pequenininha. E esse programa foi um sucesso de audiência. E ele estava buscando alguém para estar no programa de alguma forma. Eu tinha novela marcada, tinha uma reunião marcada com o diretor X ou Y para poder estar fazendo. Mas mais uma vez você podia ter negado uma participaçãozinha, achando que não ia dar em nada, e olha aí. Eu pagava para estar lá. Falei, olha, você tem que pagar. Eu falei, eu pago. Imagina, Renato Aragão, gente. É um ícone. Ser sublime, é ícone, é único. Porque Verdade. novela, você vê, eu fiz um monte. Mas o momento com o Renato Aragão, esses 5 anos que eu fiquei com ele, foram extraordinários. Ele me deu o primeiro protagonista no cinema, fazendo 2 personagens, um cantor de rock e um príncipe de um universo paralelo. Hoje eu tô mais pra rei, né? O príncipe é o Brian. O príncipe, tem até nome de príncipe. E aí essa participação foi tão legal que, quando eu estava indo para a reunião, é legal falar isso porque tudo é de acordo com o plano de Deus nas nossas vidas. Sim. Às vezes a gente quer alguma coisa, você deseja alguma coisa, a gente deseja, mas não é aquilo que Deus tem preparado para você. Tem coisas preparadas já, mas o momento de cada coisa é Ele que determina. Verdade. E eu querendo fazer novela, mas não era o momento. Eu tinha uma reunião com um grande diretor da casa e eu pensei, eu falei, vou lá dar um beijo no Renato. E na Rede Globo, quem conhece, os estúdios de linha de show são aqueles da parte de baixo, onde tinha Faustão, a própria programação do Zorra Total, a Turma do Didi, eram todos os estúdios na parte mais baixa lá do Projac. E os estúdios de novela são nas partes superiores. E eu estava indo para um dos estúdios superiores, onde estava o diretor. Eu falei, não, peraí, vou dar uma caminhadinha ali, vou dar um abraço no Renato. Que eu fiquei sabendo que ele estava... Quando eu cheguei lá, ele pegou e me puxou. Vem cá, Segatti, olha, o programa que a gente fez deu um putz de bope, não sei o que, né? Olha. Aí eu olhei e falei, opa, senti uma abertura ali. Falei, é aqui que eu vou entrar. Deixa. Senti uma coisa tão gostosa, mas tão natural, assim, que era para acontecer. Aí eu falei, Renato, o programa tá maravilhoso. Ele tava mudando de Didi Sua Turma pra Turma do Didi. Turma do Didi, Tinha o Eliezer Mota, que faz o Batista, que é maravilhoso. A Debezinha, que era uma bebezinha. Sim. Ele, que era a estrela, e a Vanessa Bueno, que fazia a loirinha lá do programa. E faltava um escada. O escada, para quem não sabe, é aquele cara que arma as piadas pro comediante principal vir fazer o corte. E aí ele encontrou e fazer a em graça. você. E aí eu falei para ele, Renato,
tá faltando alguém aí. Ele, como assim? Eu falei, tá faltando uma escada aí, né? Para você poder brilhar mais ainda. Aí ele, mas o que você tá querendo dizer? Eu falei, tá faltando eu aí. Eu. Aí ele, você quer ficar aqui? Eu falei, poxa, se você me der essa oportunidade... Eu tenho até uma reunião agora para a novela, mas se você me falar aqui... cancela a reunião quer ficar agora. Aqui? Eu falei, eu quero. Aí ele pegou e... Ai, filho, parabéns. E aí ele falou, você quer mesmo ficar aqui? Me enfatizou algumas vezes. Eu falei, quero. Ele falou, então vai lá na produção, assina seu contrato. Eu, Olha! What? Eu falei, como assim? Ele falou, vai lá. Felicidade, imagina. Nossa, que alegria. Eu falei, mas não falou com ninguém. Eu cheguei lá, era um amigo, né, de produção e tal, que cuidava do financeiro. Aí Sonho realizado. Ele falou, Segatti, é o seguinte, vou te contratar aqui para 2 meses, vou te pagar tanto. Eu falei, não, peraí, não foi isso que o mestre lá falou. Deixa eu ligar. Liguei e falei, Renato, é assim, assim, assim. Eu falei, não, bota ele aí na linha. Aí quando botou ele na linha, aí desligou, ele falou assim, rapaz, você tá com um padrinho bom aí, hein? Mandou contratar para 1 ano e um salário muito legal. Sim. E Renato aí Aragão nossa de padrinho não é para qualquer um, não. Nossa história nasceu dessa forma linda, brilhante. Foram mais de 300 programas que eu fiz durante 5 anos com ele. Fiz o filme, o Trapalhão é Luz Azul, com os 2 personagens incríveis. Foi um presente, eu que sou apaixonado por cinema. E fiz alguns CDs, gravamos 5 CDs também, fazendo shows pelo Brasil inteiro. Cantor também. Também. Eu sou de família de músico, né? Minha mamãe foi uma excelente, extraordinária cantora. Meu pai é músico, meu avô. Temos um lado musical muito forte, assim, muito latente na família. E com o Renato, e a minha história na Rede Globo foi assim. Depois do Renato, depois dos 5 anos, aí fiquei 3 anos fora da televisão, só no cinema e no teatro, com uma peça que chama Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, que a Louise fez a terceira temporada que eu montei. Olha! Ela fez a personagem brilhante, que era a melhor do espetáculo. Sim. Rodei o Brasil inteiro, fui para Portugal, para Espanha, participei dos festivais internacionais de comédia. Depois, a Record pegou e me fez um convite, aí fiquei 10 anos lá. 10 anos na Record. Aí na Record eu fiz Prova de Amor, que foi um grande sucesso, que eu fazia um vilãozão, um gerião, que até hoje eu saio na rua, as pessoas... O que você gosta de fazer mais, mocinho ou vilão? Depende. Depende da abordagem e da profundidade de cada personagem. Assim, os vilões, eles são mais desafiadores, mas naturalmente são mais fáceis de se fazer. Porque a linha tênue é muito distante da sua realidade. Já o mocinho, a linha tênue é muito sutil e muito próxima à minha realidade. Eu escolhi ser do bem. Então, fazer o bem e o personagem que é do bem, eles caminham junto. O vilão é muito distante. Então, de uma certa forma, o vilão tem uma composição de voz, de andar, visual e tudo mais, já distancia de você. Óbvio que tem que ter uma verdade cênica ali. Para isso tem que ter um laboratório profundo. Todo vilão que eu faço, eu me aprofundo. Esse era um ex-soldado do tráfico. Faz de o uma laboratório. certa forma, ele foi fogueteiro, era assassino. Mas ele não queria mais ser vilão, ele não queria mais ser bandido, ele queria uma vida boa. Então eu fiz um laboratório com todas as possíveis pessoas imaginárias que você pode imaginar dentro da vilania existente de uma realidade, né? Em comunidades, em presídios, em delegacias. Olha, todo o laboratório. Fiz batida policial e tudo mais. Tudo pra... E é legal você fazer os dois, para você mostrar a sua versatilidade, né? E depois dessa novela Prova de Amor, eu fiz uma que chamava Caminhos do Coração. E Caminhos do Coração eu fazia um mocinho, um galã apaixonado, um cara que se apaixona à primeira vista por uma dançarina. E foi um grande barato. E era o oposto. E é legal fazer para quebrar para o público entender que você não é aquilo. Você não pega aquele personagem, você já sofreu isso, da pessoa fica com ódio, que você era um vilão. Exatamente isso. Depois de Caminhos do Coração veio Os Mutantes, depois Bela Feia, Balacobaco, Rei Davi, A Lei e o Crime. Depois da Lei e o Crime, aí eu fiz... Depois da Lei e o Crime, eu fui para Fazenda. Reality show. 3 meses na Fazenda, que foi uma grande experiência. Fui para a final, quase ganhei, foi muito legal. Bacana. Foi um momento de experiência eu comigo mesmo. Mas olha que interessante. Muito aprendizado, eu não cheguei no né? meu limite. Eu fui para me descobrir, sabe? Para realmente descobrir o meu limite. Não chegou porque no não me limite. desestabilizaram. Ninguém conseguiu tirar minha paz, eu estava em paz lá dentro. Olha, isso é raro, hein? Conexão com os animais. Eu gosto muito de cavalo, da natureza, né? Eu já mexo com fazenda desde essa idade do Brian. Então, uma coisa que eu tinha a certeza de que a conexão com esse universo natureza e os animais iria me acalmar e ia fazer eu ter uma harmonia, eu comigo mesmo, para poder passar por todas aquelas dificuldades, que não é fácil. Não é fácil, mas aí eu acho que você tem um psicológico muito bem trabalhado, porque não é fácil passar por aquela pressão.
E com pessoas que você não conhece, diferentes de lutando por você, um dinheiro. que você não escolheu estar convivendo, né? Bom, aí a minha trajetória foi essa, depois da Record, que saí em 2015 da Record, voltei para a Globo, fiz lá o Tá No Ar com o Adnet, com o Stegert, fiquei depois no Zorra Total um tempo também, e saí, não estou em emissora nenhuma hoje, e aí a gente está se dedicando muito a cinema e ao teatro. Isso. E no cinema nós estamos produzindo, vai ser minha primeira direção no filme que a Luísa vai ser a protagonista, que chama Depois do Mar. É um filme lindo, ela faz uma personagem que é a Beatriz, que é uma sofredora, é um drama, viu? Né, Lu? É parceria dentro e fora do palco, né? Exatamente. Como que vocês fazem isso? Vocês fazem divisão de trabalhos na hora, porque vocês participam nos bastidores e também no palco. Vocês fazem divisão ou trabalham tudo juntos? É tudo um pouco, é tudo um pouco junto. Minha irmã, que hoje está nos Estados Unidos, sempre produziu com a gente, né? A Andréia, que é atriz também, é cantora, é produtora maravilhosa. A gente procura sempre dividir as funções e as tarefas, mas sempre com um consenso. Sempre todos juntos, né? Então eu estou na direção e na produção, elas estão na produção junto, mas também estamos no palco. E eu amo trabalhar com família. A Luísa também. E com amigos. Por quê? As pessoas falam, você tem um problema. Cara, mas é minha mulher. Como assim, o problema de trabalhar junto? Eu não vejo. Sim. Não. Se você tem uma harmonia, se você está feliz, vocês estão felizes, casados, por que não? Porque quando a gente está fazendo uma novela ou uma minissérie, a gente convive mais tempo com as pessoas que são os colegas de trabalho. Com certeza. Com alguém que está casado com você. Eu acho que não dá certo mais quando já tá num clima ruim, e ali, né, eu entendo que tem muita gente que não quer fazer por isso mesmo. Brigou, depois vai dar ruim lá. Mas a gente tem uma relação muito pré-estabelecida. Ó, a gente não leva nada pro palco, a gente não leva nada pro artístico do que estiver acontecendo aqui. Essa é a grande sacada. Não leva pro pessoal, vocês sabem dividir o pessoal. O profissional. Dividir, né? Profissional é uma coisa, o pessoal é outra. E quando você tá no teatro, quando você tá no palco, quando você tá em cena, você tá vivendo aquela história. Não é mais a sua história. É aquela história que você se predispôs a viver. Né? Então, tem essa diferença também. E a gente tem que ter essa parceria, né? Eu penso assim, se brigar com o marido, chega lá na hora e já enxerga ele. Por exemplo, Antônio é o nome do personagem. Oi, Antônio. Né? Esquece o André. Virou o Antônio ali. Aí, depois que vai para casa, volta o André. Né? É um pouco assim que vocês fazem. Exato. Então, tem que ter essa divisão, né? Sim. Então, a gente tem isso muito pré-estabelecido, assim. Não é fácil. Sim. A verdade é que, assim, produzir... Como começou a minha história como produtor? Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, já cheguei há 28 anos praticamente, né, no Rio, eu senti uma dificuldade, depois da primeira novela e das novelas que eu estava fazendo, de ter uma grande oportunidade. Eu falei, poxa, eu só sei trabalhar. Eu não puxo o saco de ninguém, eu não faço lobby com ninguém, não idolatro ninguém, eu idolatro a Deus. Lógico. Né? Jesus Cristo, que é nosso Salvador, é o que a gente acredita. E o Renato Aragão. O mestre. Esse foi um mestre maravilhoso. Mas eu comecei a perceber que quando você cria algo, o respeito acontece. Então eu falei, poxa, eu quero fazer tal personagem de uma forma X ou Y, não vão me dar. Porque tem outras pessoas que vão ser beneficiadas com isso de alguma forma, porque é amigo, porque é filho, porque de alguma forma tem um conhecimento, é um network. E eu estava chegando, eu estava conhecendo as pessoas. Então eu falei, a melhor maneira de eu me destacar e mostrar o meu trabalho é eu produzindo. Com certeza. Então eu comecei a produzir. Comecei a pegar espetáculos que eu achava interessante, comecei a reunir os meus amigos, os colegas, criamos aquela força de união e comecei a produzir. E as coisas começaram a acontecer. E através das produções teatrais que eu comecei a fazer, tanto comédias como musicais, as pessoas começaram a olhar com bons olhos. Falaram, opa, esse aí é diferenciado, não vamos mexer ali não. Entendeu? Então o respeito veio e as pessoas olhavam para mim como um profissional e aí as oportunidades começaram a melhorar, né? Os convites para os testes, para personagens maiores, porque viram que você tem um trabalho. Sim. Você não é um rostinho que quer aparecer, muito pelo contrário. Brian, a gente está ouvindo você, Brian, amorzão. nosso brinca sem falar muito convidado alto. especial aqui. E
E dessa forma as coisas começaram a acontecer e foi muito legal. Porque ao mesmo tempo que eu produzia, para mim, eu gerava emprego para outros. Com certeza. Não só os atores, mas a direção, o iluminador, Tem o todo um contra-regra. bastidor que as pessoas não Toda sabem uma por equipe, trás, toda né? uma E equipe todo que um ninguém vê, investimento. né? Exato. E o investimento também sempre foi nosso. Eu tive pouquíssimas vezes patrocínio de empresas privadas ou de lei. Sempre coloco espetáculos na lei, mas eu nunca consegui. Nunca consegui nenhum grande patrocínio, então eu sempre acreditei na arte e no nosso trabalho, então a gente sempre Foi com coloca o amor, nosso com a dinheiro. garra, com a coragem de vocês E graças a Deus sempre deu tudo muito certo. Sim. E, pô, comecei lá atrás, né, produzindo, e foi muito legal. Olha que coisa interessante, por isso que é muito importante, as pessoas falam, eu quero ser ator. Eu falei, você já estudou? Já fez teatro? Ah, mas precisa? Eu falei, mas como não precisa? Claro. O ofício precisa de sair de algum lugar, você precisa se formar, se capacitar. De alguma forma você precisa se engrandecer, né, profissionalmente. Quando eu produzi Os Duelistas, um capa-espada musical, que eu tinha uma história que é do Joseph Conrad, que é um francês maravilhoso, e tinha uma história do The Duel, que ele escreveu, que é O Duelo, 2 homens que eram do exército de Napoleão Bonaparte, um do bem e um do mal, Gabriel Ferrot e Armand Dubé. Armand Dubé é um filho de um nobre aristocrata, Armand, e o Gabriel Ferrot, filho da mesma mãe, só que com um pai das tabernas, né? Sim. E ele cresce na rua, esse meu personagem. Optei por fazer o vilão. Eu não quis fazer o mocinho. Olha, Aí chamei que o o Jorge Fernando na desafio- época para dirigir, chamei um outro ator para fazer o mocinho, e tinha um elenco muito bacana, todos cantores, atores. E ali, o Tiago Santiago, que é um autor de novelas, que eu fiz 3 novelas dele, Sim. me viu. E ficou marcado na cabeça dele, que eu fazendo um vilão, cantando, dançando, lutando espada, esgrima, dando saltos mortais, aquelas É o coisas momento todas. certo, o lugar certo. Ele me viu, mas passaram alguns anos, né? E nessa época eu estava na Globo ainda, passaram alguns anos, saí, depois teve toda essa trajetória de 3 anos fora, só cinema e teatro. Ele me convida para eu fazer a primeira novela, Prova Olha de que Amor, bacana. para fazer um personagem É extraordinário. a hora Então, certa, o momento tudo certo. tem um porquê, todo o plantio Verdade. gera uma colheita. E falando em vilão aqui, conta pra gente um pouquinho desse vilão, esse biônico aí, argentino, vilão biônico, que vai estrear agora em agosto. Vai, Estamos dia 21. ansiosos para saber um pouquinho Muito. mais aí sobre esse vilão, sobre o filme. E eu agradeço muito a Luíse, porque minha parceira, minha mulher, está sempre me dando força, porque quando eu estou fazendo alguma coisa, ou ela está fazendo, a gente tem que ficar com o Brian, e vice-versa. Então, esse suporte dela, essa força, esse incentivo faz toda a diferença. Então, inclusive, esse personagem, eu fiz o teste lá no Sul, na casa dos pais dela. Olha. Tava de férias, a gente estava de férias lá. Mas sem dúvida, um homem de sucesso tem uma mulher de sucesso, né, atrás dele, com certeza. Todo Olha, grande eu homem sem, tem sem uma querer, grande né? mulher, eu diria, não atrás, do lado e na do frente, lado- viu? Isso aí, Porque vocês, arrasou. mulheres, se não fossem vocês, nós não existiríamos. É ou não é? Hã? Temos Por trás, pelo lado, na frente, em tudo de um grande homem tem uma grande mulher. É importante Verdade. as pessoas entenderem isso, sabe? Que ninguém faz nada sozinho. Verdade. Ninguém faz nada sozinho. E a união é uma bênção de Deus, né? Olha aí, ó. Com certeza. Nosso abençoado, nosso Brianzinho. Maior. Muito bacana. E aí, eu fiz o teste, o Edmilson, olha que coisa interessante. É sempre muito legal as coisas, como elas acontecem. Sim. Exercício da benevolência tem um resultado extraordinário. Então, fazer o bem, sem olhar a quem, Sim. sempre reverte de uma forma Com positiva, certeza. né? Tudo que você faz de bem volta pra você. A vida é um Exato. bumerangue, né? Exato. A gente estava lá, eu sempre vejo muitos filmes, muitas séries no computador. Meu amor, não pode ficar aqui, senão sai aqui a vozinha, tá bom? Tá pegando ele? Não, Lindo, né? 5 Como é anos. que tá a câmera? Tá, mas não tem problema não. Deixa ele ali. Deve Não estar tá pegando um atrapalhando? pouquinho ele. Tá bom, então. E aí, eu tinha visto já todos os trabalhos de Edmilson Filho. Sim. E é um ator extraordinário, maravilhoso, cearense, que tem um trabalho de comédia incrível. Além de ator, ele é lutador. Há mais de Olha que 30 anos de bacana. taekwondo. E é um cara, enfim, genial, fora Sim. da curva. Como todo cearense, né? Eles são talentosíssimos. Tinha acabado de assistir Cangaceiro do Futuro, que era a última série dele que tinha acabado de acontecer. E eu fiquei com uma voz aqui, né? Deus falando comigo. Segatti, fala dele, fala dele. Falei, fala dele o quê? Né? Aquilo me incomodando. E aí nós fomos para a academia e aquilo me incomodando. E quando a gente está treinando, eu não paro meu treino para nada. Eu falo que aquela 1 hora do meu treino vai embora. E aquilo
me perturbando, me incomodando, mas de uma forma positiva, né? Sim. Aí eu falei, caramba, parei meu treino e liguei o celular e fiz um vídeo falando dele. E naquela época, estavam falando... Aqui é assim, igual o Legal. Big Brother, casa de vidro, né? A casa de vidro, né? Vê ali o McDonald's, sai um Big Mac, né? A gente fala Muito com a criança bacana. que saiu da escola. É assim, é tudo isso de é vidro ótimo. aqui, para quem não conhece, pessoal. Tudo ao vivo. É. E aí, como eu tinha visto tudo, aquilo ficou me incomodando, aí eu falei, caramba, falar dele, tá bom, o que eu vou falar? Nessa época, estavam falando mal de algumas pessoas que eram influencers, que estavam na novela, que piriri, pororó. Falei, bom, gente, vamos falar então de coisa boa? Tem um cara extraordinário, não sei se vocês conhecem, ele tá muito no cinema, tinha feito Cine Hollywood na televisão 2 temporadas, mas não é todo mundo que viu, né? Edmilson Filho, vocês já viram o trabalho desse cara? É extraordinário. E eu falei, assim, sem a menor pretensão, de verdade. Porque eu não conhecia como amigo. Eu tinha conhecido ele há 5 anos atrás no show do Dedé Santana, O Palhaço, que era uma peça que o Dedé estava fazendo. E eu encontrei ele lá e falei, cara, adoro o seu trabalho, que coisa maravilhosa, blá, blá, blá. Um dia nós vamos trabalhar junto. Ficou no ar isso. Passaram-se alguns anos. Quando aconteceu esse momento, fiz o vídeo, gravei, marquei ele e postei. Sim, sem Deu pretensão 5 nenhuma. minutos, não, nem sabia o que estava acontecendo. 5 minutos ele me manda mensagem. Ô, macho velho, me dá seu telefone aí que eu vou te ligar. Que ele mora em Los Angeles, né? Há 22 anos. Aí ele me liga e ele fala, irmão, você fez esse vídeo aí? Eu falei, putz, não gostou, rapaz? Eu apago. Ele, não, que maravilhoso que você fez esse vídeo. Eu estou produzindo meu novo filme agora, que chama SIC, Central de Inteligência Cearense. Você fala espanhol? Eu falei, falo. Você luta? Eu falei, luto. Você poderia fazer um teste? Olha! Eu falei, claro. Minha produtora vai te mandar um texto amanhã, aí você faz então pra tem mim? luta também no filme? E hoje luta. você encontrou o Minotouro aqui, que é lutador. Olha então, isso, por que isso bacana. ele acabou convidando a gente aqui para poder fazer o podcast dele. É TouroCast? TouroCast dele. Vamos fazer aí, Aqui Minotouro, vamos fazer. Minotouro, E olha, Minotouro, só um parênteses aqui. Pois me lembra onde eu tava, tá? Tá. O Minotouro, começando a contar sobre o vilão que luta no filme. O Minotouro e o Minotauro, eles são pessoas incríveis que eu conheço há mais de 20 anos. E uma vez o Zé Mário, que era o sparring empresário, que foi, acho que quem descobriu eles, estávamos numa lanchonete, o Minotauro vem vindo e troca uma ideia com ele. Aí eu falei, caramba, quem é? Ele falou assim, é o Minotouro, cara, Minotauro. Esses caras são muito técnicos e vão ser campeões mundiais, não tenho dúvida disso. Eu falei, que maneiro. Os eu dois, sou apaixonado pelo irmãos. jiu-jitsu. E olha, passaram alguns anos, eles passaram cerol em tudo. Eu contei aqui um pouquinho no bastidor. Sim, contou. E ganharam, ficaram campeões em tudo, não podiam andar, né, no Japão. Como que o uma empresário loucura. já sabia, né, que ia dar esse futuro, esse sucesso todo com eles. E o mais legal de tudo é que esses dois meninos não perderam a essência, a verdade, a simplicidade, o olho no olho. Olha que bacana. E essa gentileza com o ser humano que eles são. Bom, vocês conhecem, sabem o que eu estou dizendo. E quem conhece também sabe. Isso é muito importante. Eles são né? exemplos a serem seguidos de sucesso, pessoas do bem e pessoas que estão aí ajudando centenas de milhares de pessoas. Verdade, então, são com a referências. humildade. São grandes influências. Isso né? aí, grandes influenciadores. É muito bom, muito bacana. E aconteceu tudo isso e hoje encontrá-lo aqui foi uma benção. E eu fiz uma série com o Minotouro. Nós fizemos a Lei e o Crime juntos, ele também, como ator. Eu fazia um lutador de uma comunidade de São Paulo e ele fazia um lutador de uma comunidade do Rio. E eles se degladiavam. E aí, uma hora, meu personagem passa a guarda, joga ele pro chão, mas tem um espasmo, assim, um teto preto. E ele passa a guarda e ele acaba matando meu personagem de tanto bater. Rapaz, eu até brinquei com ele aqui, que a gente faz trucado, né? As cenas. Então, eu botava a cabeça aqui e ele vinha e dava um soco assim, só que eu tava resvalando assim. E numa que eu fiz assim e vim para um lado, foi pro lado da mão onde ele ia dar o soco, e aí a mão dele entrou. Meu Deus. Não pegou no meu rosto, pegou na orelha. Eu achei que eu tinha perdido a orelha. Pegou na minha orelha! Imagina se pega no rosto um soco do Minotauro. Eles são gigantes, né, de fortes, assim. E ele fez brilhantemente a série, foi muito legal. E ali a gente ficou mais amigo ainda, já admirava eles. Enfim, bacana. É Isso ator também veio para sua inspiração para esse vilão lutador agora, biônico? Tudo faz parte, mas eu fiz uma composição mais profunda desse vilão, que eu vou contar um pouquinho de todos os arquétipos que a gente acabou utilizando. Mas você vê, o Minotouro e o Minotauro não são só lutadores, fizeram o Expendable de Stallone, pô, com personagens maravilhosos ali. É uma parte pra mim, interessa.
participação maravilhosa, imagina, num filme mundial. Por isso que eu sempre falo, não existem pequenas coisas, sim, é muito grandioso. Mas eu estava falando do personagem do Cortez, como aconteceu, né? Isso. Depois que eu fiz o teste, eu falei, Edmilson, como é que eu faço? Ele falou, pira aí, faz o que você quiser. Pira aí, olha não, isso. Pode fazer. Libera geral. Nada, eu não sabia do teste, eu não sabia do filme, eu não estava esperando nada. Eu falei, quer saber, isso é uma bênção de Deus na minha vida. Então eu vou pirar no sentido de que vou fazer o que eu acredito. Porque às vezes quando a gente vai fazer um teste, você fica muito preocupado como eu vou fazer, como eu vou falar, como isso aqui. Aí eu falei que tava um verão, um calor. Porque deve ter diretores tremendo. que devem cobrar exatamente, né, aquilo, e outros devem deixar a sua criatividade. Tô certa, não? Você tem que deixar aflorar. Né? Então, como eu comecei a ler o texto, essa voz que está no trailer ali, não sei se vocês vão mostrar, tá, o teaserzinho, ela já veio. Uma voz mais embargada, uma voz mais grossa, assim, do personagem. Porque ele é um personagem biônico, ele tem um olho de vidro, aquela cicatriz, demorava 3 horas para fazer a maquiagem. Olha! E aí ele tem os 2 braços biônicos, que acabou explodindo em algum momento que ele fez alguma vilania. Então, um personagem... Ao mesmo tempo que ele é um pitbull, olha que louco isso. O personagem Cortez, tem uma admiração profunda pelo personagem do Edmilson. O Edmilson faz o agente Carcará, que é um 007 do Ceará. Olha, deve ser muito legal. E o filme todo mundo só fala em espanhol, meu amor. Todo mundo só fala em espanhol. E o único que fala um portunhol, tentando falar um espanhol, e fala um cearenseis espanhol, é o Edmilson Filho. Olha. E aí uma brincadeira, tem 3 pessoas que fazem os mocinhos, o Edmilson, agente brasileiro, tem um agente argentino e um agente paraguaio. Olha! Que fazem os mocinhos. E eu e uma outra vilã argentina que fazemos a vilania. E eles desenvolvem uma fórmula secreta que uma gota dessa fórmula secreta em 1000 litros de água limpa vira 1000 litros de água cocorizada. Que isso? Qual é a ideia da ficção do filme? É destruir as praias e os rios do Brasil para que os argentinos e europeus só fiquem na Europa gastando dinheiro lá. Então, a ficção é essa linha, assim, de... Não, eu já tô ansiosa por esse filme, porque queremos pré-estreia, né, Venâncio? Queremos pré-estreia desse filme, hein? Por favor. Teremos uma dia 11 de agosto em São Paulo. E uma segunda pré-estreia. No Rio, a princípio, não falaram. E uma dia 18 de agosto também em Fortaleza, porque eles são de Fortaleza, Sim, né? tem que ter no Rio de Janeiro. E a estreia também, dia 21. produção. Pois é, eu não sei. Pode ser até que tenha entre as duas estreias, São Paulo e Fortaleza, pode ter uma no Rio. Todos os cinemas do Brasil aí, ó, 21 de agosto, esse filme aí de... Vocês vão adorar, porque é um filme que não tem palavrão, ele não tem morte, ele tem muita cena de comédia, ele tem muita ação. E esse filme é uma junção desses elementos todos. Porque o Halder Gomes também é mestre de Taekwondo, o diretor do filme. Sim. E o Edmilson também. Há 30 anos que eles são amigos. E este filme, o Central de Inteligência Cearense, é a união de tudo que eles sempre quiseram fazer. Um filme com muita comédia e com muita ação e que pudesse, de alguma forma, tocar o coração das pessoas, mostrando que a arte, ela não precisa ser esdrúxula, ela não precisa ser agressiva e ela não precisa ser apelativa. E esse filme tem tudo isso, sabe? É um filme gostoso de ver, um filme leve, já tô aqui ansiosa que as pessoas vão curtir bastante. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu queria falar para vocês assim que a influência de vocês começou na TV tradicional, nos palcos tradicionais, né? Como que foi assim essa virada de chave assim para o digital? Para pensar assim, opa, peraí que o digital vai fortalecer aqui, né, a nossa imagem como ator, como comunicador, como empreendedores que vocês são. Como que foi vir da TV tradicional para o digital também, onde vocês estão presentes hoje em dia? Sim, acho que todo mundo, né? Hoje em dia todo mundo é artista, nem todo mundo, Isso aí, amor. Como que foi essa... Foi de uma forma muito natural, né? Porque o digital, ele Transição, acabou... né? É uma transição muito natural. Porque o digital, ele acabou complementando um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente já fazia isso, televisão, teatro, cinema. E o digital acabou, então, tendo essa complementação e foi de uma forma super natural. Isso que eu ia perguntar, qual foi o desafio, né, dessa exposição do digital? Porque a TV ela fica mais reservada. No digital é mais exposição. Hoje em dia todo mundo tem uma voz, né? É. Antigamente, quando era só TV e rádio, ou revistas e jornais... Era um lado só. Não era todo mundo que era tinha unilateral, uma voz. né? Por exemplo, não poderia estar acontecendo um podcast. Né? Porque não existia essa ferramenta. Hoje, a possibilidade do digital, no meu entendimento, ela é maravilhosa. Porque ela lança talentos, descobre pessoas como apresentadores, como atores, como comediantes, como qualquer coisa. E a coisa do influencer, que tanto falam, mas está tirando espaço de alguém, ou está deixando de tirar. Eu não acredito nisso.
O que eu acredito e que deva ser dessa forma, da maneira como eu penso, né? Você quer ser um ator? Sim. Não tem o menor problema você ter começado como um influencer. Mas estude para ser um ator. Quer ser um advogado? Você não precisa estudar para ser um advogado? Você não pode entrar num tribunal e advogar sem ter estudado. Você quer ser um cirurgião, plástico, médico? Você tem que fazer uma faculdade. Óbvio. Você não vai entrar no centro de cirurgia, dá esse bisturi aí que eu vou abrir aquele coração ali. Não dá. Na nossa profissão acontece isso muitas vezes. A pessoa fala assim, mas eu preciso estudar? Não é só ir lá e fazer? Qualquer profissão. Precisa, não, deve. Porque muito. uma coisa é você falar naturalmente quando tá aqui um bate-papo. Outra coisa é quando liga uma câmera. E a pessoa tem que decorar um texto e falar aquele texto com naturalidade, como se fosse realmente ela ou aquela personagem. Veio aqui, por exemplo, a Tati Infante, que ela sempre na TV, no teatro, ela fazia drama. E aí agora depois da pandemia, né, na época de pandemia, ela conseguiu o que ela sempre quis, que foi levar para o humor. Aí ela fazendo... na televisão, eu entrevistei que adorei isso. Ela começou a colocar o que ela amava, que era o humor, na internet. Aí viralizou. Maravilhoso. E ela conseguiu humor na influência digital. Olha que bacana. Que bacana. Onde na TV, nos palcos, ela só conseguiu drama. E ela adora o humor. E aí, isso que fez ela bombar, fazer o que ela ama. Você tem essa disponibilidade, você tem essa naturalidade de se autodesenvolver. E o grande barato hoje do digital, ou de um celular, que você faz um vídeo selfie, é que você faz vários, até ficar bom. Exato. Quando você vai fazer um teste na televisão, quando não existiu o digital, porque não hoje tem os essa testes chance. são online também, né? O teste eu fiz sozinho, eu comigo mesmo, o meu teste pro Sério? filme. Mas sem ninguém ao vivo, Sem ninguém. no Eu Skype, comigo nada? mesmo, eu fiz o texto todo em espanhol, peguei as 4 páginas de texto, imaginei como ele poderia ser e fiz sozinho. Então também pode apagar, voltar? Exatamente. Aí quando eu achei que ele ficou bacana, que tinha a ver com o que eles estavam querendo, eu mandei pra eles. Coisa que antigamente não dava pra fazer. Não dava. Hoje era só em estúdios, lá com o diretor, com câmera. Ator raiz, né? Antigamente era ator raiz. Ninguém treme. Não, treme. A pessoa chega e diz, caraca, o diretor, aí o autor, e não sei o quê. E é um teste que você... Falou em teste, já amedronta qualquer um, né? Hoje não. Hoje as pessoas fazem em casa os seus testes. Nossa, então, por que é bom? Porque você consegue atingir o máximo da sua capacidade, mesmo você não estando ainda extremamente capacitado para aquilo. Sim. Olha que interessante. Às vezes você está extremamente capacitado, formado, estudado, está ali muito preparado. Só que você chega na hora do teste, você fica nervoso, aí você não dá o seu melhor. Aí não consegue tudo aquilo que você treinou ali. Eu vi um vídeo ontem, estava vendo um vídeo que é uma bobagem, mas eu acho que é muito... Ela surfa muito nesse lugar que eu estou falando. Um cara profissional de basquete, ele jogou cesta, acertou 10 cestas. Aí vendaram ele. E ele continua arremessando. Sim. Cada tentativa, e ele errava ou acertava, as pessoas vaiavam. Todo mundo vaiava. Quando ele tirou a venda, quando ele tentou acertar, ele não acertou mais uma bola. Porque ele já estava com o psicológico abalado. Exatamente isso. Ele não colocou para ele mesmo que ele era capaz. Ele deixou o eu dele de lado e começou a dar atenção que as pessoas estavam achando dele. Então ele perdeu a força e a capacidade que ele já tinha. Isso acontece quando você vai em um teste e as pessoas estão ali para te julgar, para te avaliar e tudo mais. Sim, esse pensamento, estão me julgando, estão me avaliando, já tirou o seu 100% de capacidade. Com certeza. E agora não precisa mais disso. Hoje você tem a possibilidade de você ser 100% natural e assertivo nos testes do digital. E eu vejo assim, a Louise, né, uma inspiração aí, treinando vocês dois, inclusive. Ela é uma grande influenciadora. Arrasam, né? Mãe, treinando como mãe, como tudo aí. Como que é lidar assim, com essa exposição da família hoje em dia? Qual o limite que vocês colocam, assim? Às vezes é um desafio, né? Mas a gente tem uma tranquilidade em relação a isso, porque eu e o André, a gente já tinha essa vida antes do Brian nascer, né? Então, ele já nasceu nesse meio, ele acompanha a gente nos teatros, nos cinemas, nos podcasts, né? Está sempre envolvido junto com a gente nesse nosso trabalho. Então... Não vejo... O público exige muito de vocês, assim, de aparecerem ali no digital? Eu acho que essa cobrança? Não tem essa cobrança, não. Eu acho que é uma forma muito natural, assim, que a gente coloca isso até para o público, né? E a nossa família também. E você acha que o público mudou a forma como conecta com vocês?
Com digital, com os palcos e com digital? É o mesmo? Não, eu acho que é o mesmo, Sim. o mesmo público, o mesmo carinho, o mesmo amor. E Eu e Louise não temos milhares de seguidores, né? É. Vale ressaltar isso. Assim. Mas A isso não gente quer dizer trabalha o nada. nosso- a Isso gente- não quer dizer o que nada. a gente tem é Porque real. você tem uma comunidade ali ativa, pode ser de 100 pessoas que estão ativas todos Exato. os dias, né? exato. O nosso, assim, ele é muito real, ele é muito objetivo. A gente fala da nossa arte, a gente fala de família, a gente fala de lazer, a gente fala um pouquinho de cada coisa. Sim. E a gente não se preocupa também em ter milhares de seguidores. Sim. O que a gente quer é fazer a nossa verdade. Lógico. E é o que a gente faz. Naturalmente, a gente não inventa nada. Lógico. A gente faz o nosso trabalho. A gente não paga para ter mais seguidores, a gente não compra seguidores. A gente Sim. simplesmente faz o nosso trabalho com todo o amor e toda a dedicação possível. E a oportunidade do digital é Sim. mais uma ferramenta para a gente poder mostrar o nosso trabalho de uma Com forma... certeza. É um aliado ali, né? Para vocês É. poderem mostrar o dia a Exato. dia É. de vocês. E aqui, nós estamos num programa que é Papo de Influência. É. Eu acho que qualquer coisa que você faz na vida, você está influenciando alguém. Com O certeza. fato de você existir, É. você já influencia pessoas que gostariam de alguma forma ser ou estar como você, de alguma forma, né? Vocês são Sim. louras, lindas, então uma outra menina que não é tão loura, eu quero ficar loura assim. É. Né? Uma imagem, estou falando só de uma imagem estática. Que dirá o comportamento? Então, o comportamento é o grande barato. Com como você se certeza. conduz, o que você faz. De repente, a gente dá dicas. Tem momentos que a gente dá dicas de alimentação, dicas de treino. Isso é bacana. Não, é muito bacana. Ou Um de exemplo, positividade. um exemplo mesmo, uma inspiração. É. E vocês fazem também publicidade para marcas, né? Como que vocês fazem para poder escolher, essa eu vou fazer, porque vocês têm uma imagem a zelar de atores, né? Uma imagem positiva. Como que é essa seleção? Essa aqui eu vou aceitar, essa aqui eu vou recusar? A gente filtra muito, a gente não aceita tudo, não. Porque nem tudo é dinheiro, né? Sim, com Eu acho que certeza. o mais importante é você fazer alguma coisa que agregue, que some em nossas vidas e que de alguma forma toque as pessoas de uma maneira positiva. Então a gente faz campanha sim, ou de roupas, ou comerciais, ou de escola, até fiz um comercialzinho para a olha que escola bacana. com ele. A gente faz o que a gente acredita, Sim, sabe? Então a gente procura... Não colocam dinheiro à frente. Exato. Não. A gente ajuda também muitos amigos que são empreendedores. Então a gente às vezes divulga Sim. sem ganhar nada mesmo, para poder, simples fato de ajudar. Sim. Que eu acho que todo mundo precisa de uma ajuda, principalmente ajudar quando os está amigos, começando, né? verdade. Então acho que é muito E vocês- na qualidade do que a gente vai fazer. Eu vi também que vocês fazem juntos, inclusive, algumas coisas, né? Como que é, assim, gravar em casal? Para gravar, que vocês fazem lá o comercial lá no digital ou em casal? Como que é isso? E aí, amor? Eu gravo ela me grava, a gente grava junto. Eu acho que é uma parceria, Uma né? parceria. A gente tem isso, essa grande parceria. A gente tem e a gente leva isso para o trabalho também. Sim. E isso eu acho que é fundamental num relacionamento, certeza. né? Ter essa parceria e essa flexibilidade que a gente tem, levar isso para o trabalho. Eu acho fantástico. Ai, é perfeito. Eu acho que isso é um somatório nas nossas vidas. É uma conexão É que uma vai conexão. ali, né? Além na frente das telas, por trás das telas, vocês Exato. conseguem mostrar isso de uma forma muito natural. E isso que você falou de conexão é muito real, porque às vezes, até no trabalho, no comercial, eu estou pensando uma coisa e ele está pensando a mesma coisa. Olha, Né? Eu vou falar uma coisa e ele fala a mesma coisa. Então, a muita gente está conexão. conectado de uma verdade. forma muito forte. Sim. Né? E isso a gente leva também no Aquele no trabalho. conhecimento só pelo olhar, né? Você olha e já sabe o que a outra pessoa está pensando, né? Exato. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Não precisa a ter gente uma só se palavra, olha, só- a gente já sabe verdade. o que a gente está pensando. Isso é maravilhoso. Agora eu vou mudar aqui para bastidores, assim, um pouquinho. Eu queria saber se vocês têm algum bastidor de novela, teatro, que vocês nunca contaram, assim, e podem dividir com a gente aqui agora. Algum bastidor. Tem muitas histórias, né? Umas que são que não O pode que o contar. público nem... Então, o que o público, assim, nem imagina o que acontece nos bastidores, assim, de uma produção. Aquela que eu cheguei atrasada lá no... Quase atrasada. A gente estava na... Quase atrasada, Donzela. como assim? Na Donzela, né? E... Chegou para entrar, já, né? todo mundo já tinha Já tá em ido cena. pro teatro e eu estava no salão, né? Porque a gente tinha Parceria do salão. uma parceria do salão uma vez por semana, né? Teatro é bom por isso, né? É. As parcerias. Mas nos outros os dias, restaurantes. nos outros 3 dias de espetáculo, a produção era por minha conta, né? Maquiagem, Olha, cabelo, tudo por minha conta. Mas aquele dia era salão. E deu uma atrasada lá no salão.
E aí todo mundo já tinha ido pro teatro e me ligando, né? Eu falei, tô indo, tô terminando, tô terminando. E a gente faz uma concentração antes e tal, né? Aí eu cheguei no teatro direto pra concentração, assim, aquele frisson, assim, de não dar tempo, porque na época eu peguei um Uber, né? E não conseguia pegar Uber e não aceitava e cancelava. E aquela confusão, aquele coração acelerado de não chegar a tempo no teatro para o espetáculo e ir para a concentração. Porque eu acho que a concentração ali, o momento antes de entrar, é um momento que você se conecta com você, com o elenco. Você precisa desse momento. Você precisa desse momento. Se conecta com você, se conecta com o elenco, se conecta com a personagem, com o teatro. Então, é um momento único de concentração antes de entrar. E eu queria chegar para aquele momento. Sim. E a plateia já estava no teatro. Eu não entrei pela frente, eu entrei lá por cima, né? Entrei lá por cima do teatro. Entrada triunfal, diferente. E aí, faz mas parte aí do deu espetáculo. tudo certo, graças a Deus. A Deus. Cheguei na hora para me conectar, me concentrar, para a gente fazer essa conexão do elenco. Leve. Né? Ela é chiquíssima demais. Ela é chiquíssima, né? Mas a gente, como profissional, a gente fica assim... né? Eu imagino. Assim... a flor da pele, que tudo dê certo no espetáculo. Com certeza. E por trás de uma publicidade, gravando alguma publi, já teve algum perrengue, algum bastidor inesperado? Publi que a gente chama um conteúdo publicitário que vocês estão fazendo, gravando. Teve alguma coisa inesperada, algum perrengue? Não, até porque a gente se prepara bastante. Sempre antes, preparados. A gente estuda tudo que vai ser feito, aí tem uma conexão com a equipe, tem um respeito, né? Você estava falando um pouquinho antes, a coisa de trabalhar junto é muito de se respeitar e de se ouvir. Né? Então, você não é dono da razão, você não sabe tudo, e às vezes uma visão e um pensamento de alguém que está junto com você, no caso a Luísa, ou as pessoas que estão produzindo comigo, ou fazendo assistência de direção, é muito importante, que é uma visão do outro que pode só somar e ser melhor do que a visão que você está tendo. Então, o respeito de ouvir e entender o que o outro está pensando também é muito importante. Sim. Já tem pessoas e diretores que não ouvem ninguém. Olha, então, olha. E aí eles ficam, às vezes, velados. Olha só, tem algum... Então, vamos perguntar agora para o André, que tem algum bastidor, assim, que ninguém tem coragem de contar? Olha, existem alguns bastidores, uma coisa que eu abomino, são diretores agressivos e mal educados. Isso qualquer pessoa, pessoa, essa escola né? não existe mais. Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Não tem, mas existiu. Já. Existiu e muito isso, onde o ator tá ali para fazer o dele, o melhor, concentrado. E às vezes o ator quer fazer uma graça, uma piada, ou enfim, que não está no texto, mas está dentro de um contexto. E é natural que se faça. E a gente fala caco, né? É o famoso caco, que você coloca e ele, se ele for assertivo, é melhor para a cena. Tudo acontece. Eu já vi muitas coisas de diretores deselegantes maltratando atores na hora do ensaio. O ator tá ali, né, vibrando para fazer o seu melhor, e aí ele, de repente, fala uma fala que não está no texto, mas não está prejudicando a cena, porque ele colocou ela dentro, né, no montante do texto, e deixa certinho para o outro para poder falar. Você nunca pode mudar a deixa, né, que é o que eu vou terminar de falar para você começar a sua fala. Certeza. Mas no meio, você pode firular para ser melhor e para ser mais bonito e para ser mais objetivo, inclusive, né? Porque mais... E humanizar seu personagem, né? E ninguém sabe mais que o próprio autor ou o ator. O autor escreve, mas o autor ele escreve para 50 pessoas. Você está estudando um único personagem. Então você, às vezes, tem elementos que, de repente, o autor não viu e que você pode acrescentar e ficar melhor. Com certeza. Né? Então, essas coisas de bastidores, os maus tratos, e aí me magoa e me chateia, porque eu vejo aquele cara ali sendo esculachado, sendo maltratado, e ele tem que entrar em cena e fazer um golaço. Olha só que dificuldade. Volta para aquilo do psicológico. Você já não está com o psicológico bom o cara ali. Ele de ter tomado um esporro, terem brigado com ele, terem jogado ele para baixo, acabado com ele, ele tem que ir fazer um trabalho lindo e maravilhoso. Então, eu não acho saudável essa parte dos bastidores que existia. Não existe mais. Sim. Não existe porque ninguém mais
atura isso. É. Não tem mais Não, esse... eu dou aula na Socila, né? Que é uma escola de etiqueta e fazemos até alguns treinamentos lá na Globo também com os atores. E grosseria, gente, quando nós ensinamos para crianças também, né? Temos aulas para as Socilinhas e eu falo que tudo que vocês aprendem de regra, não corrija ninguém, não seja grosso com ninguém, porque você vai... A gentileza, o bom coração, ele vem acima de qualquer regra de etiqueta. Exato. E aí você destrói tudo aquilo que você aprendeu quando você é grosso com alguém, não é gentil. E está destruindo a criação, a arte criativa daquele ator. Está destruindo, está tolhindo ele de todas as formas. E não é legal, é deselegante, não é respeitoso. Eu acho assim, eu já dirijo há muito tempo. Sim. Eu acho que dirigir é um ato de entrega de amor. Sim. É amor. É amor, porque eu tenho várias maneiras de falar. Mas se você escolhe uma que é a do amor, você chega no ouvido e fala, Luiz, ó, naquela cena assim, lógico. Você faz dessa maneira, não vai por ali, vai por aqui. Aquilo, né? Elogiar em público e corrigir no privado. Exatamente. Você chamar a atenção, né? Porque tem pessoas em todas as áreas que gostam de chamar a atenção na frente de todo mundo. Sabe o que eu acho? Que além de ser uma grosseria que existia nessas épocas, existia também uma coisa que era a insegurança do próprio diretor. Para ele se sentir seguro, ele tinha que humilhar alguém. Diminuir alguém para se sentir melhor. E não é legal. Não Muito mais bacana se não jogar junto. Não é chiquíssimo, é chiquérrimo. Isso é chiquérrimo, né? No conceito aqui do programa é cafona. Maltratar alguém é cafona. Desrespeitar alguém é cafona. Não ouvir alguém, eu acho... Com certeza. E na hora do quadro hoje já até vai ficar bom, hein? Agora vamos pro nosso momento aqui que vocês vão amar, gente. É o momento chá da tarde com a Shanoyu Collection. Amo chá. A Shanoyu é muito mais do que uma marca de chá. Ela transforma esses momentos, assim como esse que nós estamos tendo aqui hoje, em conexão, equilíbrio e bem-estar. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui essa coleção Joias da Terra, que cada caixinha dessa é uma pedra preciosa e tem um significado. Então, são blends da marca, né? Tem a Esmeralda Detox, Safira Relaxante, Ametista Imunidade e Âmbar Energizante. Cada saquinho desse aqui, olha... Você pode escolher se quer o chá em ervas ou em saquinhos, em sachês. Só que os sachês, eles são biodegradáveis, não tem plástico. Então, olha isso, gente. Além de ter uma pedra preciosa para cada momento do seu dia, você ainda tem saúde, bem-estar, equilíbrio e consciência em cada xícara. E hoje, o nosso chá da tarde... Ele é o Esmeralda Detox. Uau! Que ele tem ingredientes naturais para poder desintoxicar de forma natural assim, o nosso organismo. Ele é feito de chá verde, erva doce, limão, hortelã e gengibre. Com esses ingredientes, ele revitaliza e desintoxica o nosso organismo de forma natural. Vamos tomar nosso chá? Vamos! Opa! Vai ser uma alegria. E ainda tem também um chocolate que é da marca 55% cacau, que hoje é de laranja e noz moscada. Olha! Bom, perfeito. Vamos pro nosso chá da tarde Shanoyu Collection. Então, o nosso chá da tarde hoje é o Detox, que delícia! Né? Vamos provar o chazinho então, gente. Eu falo que são as pausas que nós precisamos, né? Aquela pausa no dia que nós precisamos. Delicioso, hein? Delicioso. Saúde. Eu, como uma boa gaúcha, Saúde. Eu amo chá. Olha, e tem um chá para cada ocasião. Esse é o Detox, né? Então, são blends que transformam. Ótimo. Tô precisando. A marca mandou um presente para vocês. Muito obrigada. Eu mostrei para vocês que tem as joias da terra, né? São 4, cada um tem um significado. Essa caixinha surpresa para o casal é surpresa. E aí, qual a atividade aqui? Eu queria que vocês abrissem, vissem qual é a joia e a pedra preciosa que está aqui dentro, para poder dizer se combina com o que vocês estão no momento. Se o objetivo do chá combina. É surpresa, hein? Eu não sei, não tenho eu amo surpresa. Quem me conhece sabe que eu amo surpresa. Vamos abrir, então. Isso aí. Eu fui uma surpresa na sua vida, né? Maravilhosa. Uma surpresa maravilhosa. Que lindos. Quer que eu abra? Tá ruim por cada Puxa um? aqui. Ô, Xereta, quem chegou aqui? Falando em Ele também surpresa. quer surpresa. Quem quer surpresa? A mais linda surpresa, né? Ó, pra você. E esse não foi surpresa, esse foi programado, viu? A
A gente estava fazendo Malvadas. A Luísa fazia assistência de direção, diretora assistente. E era um espetáculo que eu fazia uma mulher. Era eu, Marcelo Messi e o Chico Terra, fazendo 3 mulheres no espetáculo Malvadas do Alessandro Marson. Gente, E uma aí, criança Luísa- falando que o chocolate está muito bom. Tá muito Criança bom? não mente. Olha, deixando Deixa eu ver se eu. tá muito bom mesmo. Tô provando também. Olha. Viu? Nossa, Delicioso. e é 55% cacau. Geralmente É água? criança não gosta, né? Gosta Nossa, daquele... vai ser uma delícia, hein? Totalmente ao leite. Muito bom. Vamos ver a Aí- surpresa? Vamos? lá. Tan, 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 tan. Tcharam! E é o Esmeralda Detox. Esmeralda Detox! É o Esmeralda Detox que a gente está tomando hoje aqui. E aí, Que o é Detox, maravilhoso e Detox delicioso combina demais. com a vida de vocês hoje em dia, que eu vejo que é super natural, vocês treinam juntos, se cuidam. Sim, a gente tem uma Depois a gente vida pega muito mais. saudável. Eu acho que a Pegadinha gente, do- o detox é sempre importante Do para papai. desintoxicar as energias Olha! ruins que estão no ar. Verdade. Né? Às vezes você está em tantos ambientes diferentes e Verdade. cada ambiente ele retém um certo tipo de energia, por quê? A energia vem através de pensamento, vem através das palavras, que é a Com forma mais certeza. energética que existe, por isso que a palavra tem poder. Tem. Então, sempre quando você quiser alguma coisa, fale de formas positivas, sempre para o positivo e para o bem, Isso porque aí elas mesmo. acontecem. Quer que alguma coisa aconteça? Já se veja lá, já materialize, já pense dessa forma como tudo já concretizado. Então, Isso o aí. detox, vamos fazer uma analogia, do chá, serve também desintoxicar naturalmente o seu corpo dessas influências negativas que estão no mundo, né? Com certeza. A gente É um detox procura- de tudo, né? A gente Exato. procura não deixar pegar. E de que forma que não pega? Você se positivando, você se colocando de uma forma bacana, honesta, com pensamentos positivos, com atitudes positivas. Ah, mas é Isso difícil. É difícil, é uma escolha. É lógico. Né? Agora, e não baixar a cabeça para as dificuldades. Se vai cair, cai em pé. E levanta de Olha, novo e corre em frente. Mais e levanta faz as coisas logo, acontecer. E levanta mais forte. Sempre Isso depois de uma aí. queda, você levanta mais forte, Mais bola pra forte frente. e experiência para a E vida. experiência pra vida, exatamente. Então, Shanoyu Collection, transformando momentos em rituais de autocuidado, bem-estar e equilíbrio. E voltando aqui ao nosso bate-papo e tomando o nosso chá, Louise, me conta assim, como que a psicologia ajuda você nos palcos, como atriz, como mãe, como esposa, como influenciadora também, né? Ali na internet, inspirando outras pessoas. Como isso ajuda... Como ajuda você no dia a dia? O que a psicologia trouxe para você ajudar? A psicologia trouxe para mim inúmeras questões e me ajuda com tudo, principalmente na minha carreira como atriz, porque para você fazer a construção do personagem, você precisa construir o psiquê do personagem. E eu começo sempre por aí. Começo sempre a construção, construindo primeiro o psiquê, depois Olha, o psique, enfim, e vou para as outras partes. Já vai para esse lado estratégico, psicológico. Exatamente, eu começo por ali e eu acho que é fundamental para o trabalho da atriz. Sim. E a psicologia me auxilia com tudo, né? Me auxilia como pessoa, como profissional, como mãe. A psicologia, na psicologia, no curso de psicologia, a gente tem algumas cadeiras de desenvolvimento infantil, Olha, né? Então, assim, tudo isso que eu estudei de desenvolvimento infantil, eu estou usando hoje no desenvolvimento do meu filho. com seu filho. Né? Eu uso isso com ele, eu presencio isso com ele. Sim. Eu aprendo com ele, porque a Olha. gente aprende muito com as crianças, certeza, né? Brian? E nos relacionamentos, tanto de amizade quanto relacionamento marido e mulher, eu tento sempre usar e tudo que eu aprendi na psicologia, eu... E você é aquela amiga psicóloga que todo mundo fica desabafando. Às vezes as pessoas olham para mim e começam a desabafar. Então, assim, eu tenho essa escuta muito ativa. Muito Segura, né? importante. E na psicologia a gente aprende a escutar mais do que falar. Sim. É necessário isso. E eu acredito que essa escuta também é muito importante, como o André falou antes, né? No teatro, no cinema, Sim. na televisão. A equipe inteira, eu acho que a gente precisa se escutar, Com ter certeza. essa troca,
né? Sem É muito dúvida. importante essa troca para o projeto. Exatamente. Porque a gente aprende. Em todo projeto a gente aprende. E quem não tem a psicologia pode cair naquilo que ele falou. Às vezes não quer escutar. Na grosseria, em fechar os ouvidos para o outro, né? Isso, exatamente. Então, Isso eu aí. acho isso fundamental. A psicologia, para mim, a Pra- gente não sabe o porquê dos porquês, né? Sim. Eu, na época, assim, eu queria muito fazer artes cênicas e sempre quis. Eu sabia que Sim. aquilo era o meu amor maior e meu propósito de vida, porque eu acho que com a arte você consegue influenciar de Com alguma certeza. forma, não só as pessoas, mas o mundo. É. E eu tenho esse propósito de vida para mim. Eu acho que eu estou aqui por alguma razão. Com certeza. E por que eu estou aqui, né? A minha carreira, eu acho que através do meu trabalho, eu consigo passar para as pessoas muitas coisas. Eu consigo passar esperança, eu consigo passar fé, eu consigo passar amor, eu consigo passar diversão, né? Que é o que eu mais amo fazer, que é a comédia. Pensar, Então, fazer as pessoas fazer pensarem. as pessoas Pensarem. pensar de alguma forma. Então, assim, Perfeito. é fundamental isso, Sim. em todos os sentidos, né? Então, eu procuro fazer desse meu propósito, né? Esse meu Maior, né? amor maior, É, exatamente. perfeito. E vocês dois são um casal assim que inspiram, falei aqui já 1000 vezes, né? Obrigado. Que é um Legal. casal, uma família inspiradora para muitas famílias por aí. E vocês também têm um lado físico, emocional, que vocês estão ali cuidando da saúde, né? Hoje eu falei, gente, que costas são essas trabalhadas da Louise, linda, maravilhosa. Então, assim, o que não pode faltar no cuidado de vocês, físico e mental? Que também tem um lado mental. Exatamente. O que vocês fazem para Fundamental. isso? A gente cuida muito da alimentação. Isso eu cuido da minha alimentação desde 10, 12 anos. Eu tenho esse cuidado. Eu não deixo de comer Aham. nada. Você viu? Eu comi chocolate, eu como pizza, eu como de tudo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter... momentos certos, os né? momentos certos e assim, as dosagens certas também. Eu não vou comer uma barra inteira de chocolate. Eu vou Sim. comer um pedaço de chocolate. Eu vou. Ele come. Mas eu... botou uma caixa de bis na minha frente, pelo amor eu de Deus. tenho Eu não essa- posso Você comeu um bis julgar, só? eu não Eu. posso julgar. Eu. Falei, pelo Mas amor o de Deus. nome é Eu. bis por causa disso, né? Eu falei, o bis é porque você bis, Gente, você que acabou genial, a que genial. O cara que criou esse nome. Ó, não bis podia aqui, ser ó, melhor. Papo de Influência Podcast, pode Podia tá patrocinando patrocinar. aqui, né? Não é? Mas eu tenho isso pra mim, assim. Eu não vou comer um bolo inteiro, eu É. vou comer uma fatia, duas, né? Então, isso eu tenho pra mim. E você tem algum você tem algum ritual, um hábito, assim, um segredinho que não abre mão ou não? Beber muita água. Isso eu acho que é um segredo. Não um segredo, mas é algo que é fundamental na saúde Sim. da gente, né? É beber muita água. E eu acho que a saúde mental também, a academia, não só a academia, mas Sim. o exercício, a musculação, o aeróbico, o Qualquer exercício, atividade física, qualquer né? atividade física, o Atividade exercício em geral, Sim. para mim é fundamental para minha saúde mental. É, porque emocionalmente falando, aí vocês só academia ou vocês fazem mais alguma coisa para poder cuidar, né, disso, porque é exposição em todas as telas e agora no digital. E aí vocês usam só a academia ou tem outro cuidado para poder trabalhar? Estéticos, você fala? Cuidados estéticos ou cuidados... Não, para cuidar do emocional também. Como que vocês cuidam do emocional? Além da academia também, vocês através de fazem algum leituras. cuidado? eu ia Eu dizer, acho- leituras. por exemplo, eu acho fantástico as pessoas que fazem terapia. Sim. Eu nunca fiz terapia Eu fiz com durante nenhum muitos profissional. A Lu anos. fez, Sim. Eu né? fiz, até É por que tem causa... pessoas que... até por causa da psicologia, eu tive Sim. que fazer, né? Porque eu estava clinicando, né? Depois do teórico, né? Sim. Você vai para prática. Então, eu fiquei 1 ano e meio clinicando. Então, você é meio que obrigada a fazer. Não é que é obrigada, é porque você precisa fazer para lidar as suas questões, né? Não deixar interferir as suas questões no seu trabalho. Sim. Então, você trata isso na terapia. Então, eu acho também fundamental isso. Perfeito, isso é importante. Você já faz a terapia dele, né? Então, para ele fica mais fácil, que já tem, né, uma psicóloga em casa. Por exemplo, eu nunca fiz com algum profissional. As minhas terapias sempre foram através de leituras. Livros ou Eu motivacionais, ou a própria Bíblia, que é um livro extraordinário, que Sim. quem não leu ainda, vale muito ler e entender, né? De alguma forma,
a palavra. Com porque certeza, não ter é todo Deus, mundo que tem né? compreensão. Exatamente. Mas os livros também, eles fazem um trabalho de você com você mesmo. Sim, Ao tem uns você ler livros uma de história, autoajuda, né, autoconhecimento. você está lendo e você está se inspirando ou também trabalhando algumas questões Sim. que você tem. E não é com ninguém, porque é você com você Sim, mesmo, de uma claro. certa forma, para poder evoluir em todos os sentidos, todas as questões. E como a Luísa falou, o psique na formação de uma personagem é sempre muito melhor porque o physique vem natural. Quando você tem uma forma de pensar e um entendimento e uma coerência mental de acordo com aquele personagem, ele vai andar daquele jeito, ele vai gesticular ou ele vai olhar, tudo da forma como você construiu o psicológico dele. Perfeito, Tem pessoas que constroem o corpo, a Sim. imagem, e não trabalham o psicológico. É o que Aí ele ela fica falou, robotizado. é o que ela falou, que ela constrói primeiro, isso aí. e isso É a psicologia maravilhoso. trouxe aí Isso para aí, ela. é. E agora chegamos no momento aqui, cuidados com a pele, da Scientific Skin Tech. Que a Scientific Skin Tech é muito mais do que uma clínica dermatológica. Ela transforma as dores dos consultórios para 7 sérums poderosos para a nossa rotina e o nosso cuidado diário. Pra cá. E hoje eu vou mostrar para vocês o Lift 10, gente. Que ele é um sérum, dentro desses 7 sérums poderosos. Esse sérum aqui, ele é feito de um peptídeo marinho, que ele é encontrado mais de 4 mil... Eu adoro a história dos produtos, é assim? também, Eu adoro a também. história dos produtos. Mais de 4 mil metros de profundidade do Oceano Índico, olha isso. Nossa. É sobrevivência, né? Então, é achado desse peptídeo lá do fundo do mar para poder revitalizar a nossa pele, iluminada, glow. E eu uso também como primer, porque vocês também, o casal vai ganhar um Oba! desse, o Lift 10 da Scientific Skin Tech. A marca vai presentear vocês. E ele também é contra aquele derretimento em V da Ai, pele. que maravilha. Então ele faz o efeito de tração, ele hidrata, dá glow. E diquinha, Luiz, eu uso também como primer antes da make. Amo. Então a marca também deu para o casal o Ah, Lift 10, que é o sérum olha. lifting. Ele dá também aquele efeito lifting imediato, sabe? Que você sente contraindo a Que pele. bacana. Então, Pra aqui ficar pro casal, chiquíssimo. Muito chiquíssimo. obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Vou usar. Pode ter Scientific certeza. Skin Tech, transformando esses momentos Obrigado. de cuidados do consultório de alta tecnologia para dentro da sua casa e da sua rotina. Agora, voltando aqui para o nosso super bate-papo, eu queria saber qual foi o trabalho que vocês mais se divertiram fazendo. O que mais nos apaixonamos fazendo? Diversão é a donzela. eu né? ia dizer, não tem como, A donzela, né? aqui, eu vou falar da Louise, porque é ruim a pessoa falar dela própria, né? Mas eu tenho muitas propriedades para falar dela. A Louise tem um trabalho tanto no drama como na comédia maravilhoso. A televisão ainda não descobriu isso, mas vai descobrir, porque, como eu falei aqui um pouquinho antes, a gente está produzindo as nossas coisas, cinema, teatro e tudo mais. Então, a gente tem sempre esse ímpeto, esse desejo de criar coisas, e não vai ser diferente também na televisão. A gente está mexendo com algumas coisas que podem ser websérie, ou pode ser um sitcom, né, para televisão. E a Louise tem um trabalho de comédia extraordinário. Essa peça toda, Donzela Tem um Pai que é uma Fera, eu reescrevi esse espetáculo. É um espetáculo do Glaucio Gil, que foi feito na década de 69 Olha, pelo que bacana. John Herbert no cinema. Olha. E o Tarcísio. Reginaldo Faria. Eles fizeram no cinema. O Reginaldo fazia o personagem que eu fazia. Não, Reginaldo fazia o personagem do Joãozinho. Sim. E eu fazia o personagem do saudoso. Oh, Jesus. John Herbert. John Herbert. E aí, o grande barato foi que esse filme virou uma peça de teatro que foi feita pelo Tarcísio Meira e pelo isso Cláudio aí, o Marzo, Tarcísio em fez 72. teatro. E é um espetáculo maravilhoso. Fala da história de um general que tem uma filha que é virgem e que tem um namorado, Joãozinho, e que ele também é virgem, só que ele tem um grande amigo que é um mulherengo. Sim. Aquele cara que pega todo mundo, não sei o que, nananana. E um dia eu transformei ele era um arquiteto, eu transformei ele para ser um surfista, esse mulherengo, um surfista mulherengo, né, que pega todas as mulheres, e o Joãozinho mais introspectivo. Existe a Loló, que é uma personagem, que é uma vizinha, que entra na história para tentar ajudar o meu personagem para sair das armadilhas, só que ela só prejudica a vida dele mais ainda. Por Meu quê? Deus. O general descobre que o Joãozinho está namorando com a filha dele,
e vai atrás. Só que no que ele vai atrás, ele bate lá no prédio, tem um porteiro que é pau da vida com o meu personagem, com o Porfírio, que todo dia leva uma mulher diferente e fala, vou prejudicar esse cara, o que é? Tá pensando o quê? O general veio aqui, então vou falar que a filha dele tá na casa dele. Lógico. E nesse inteirinho, o Joãozinho fala, pelo amor de Deus, esconde a minha namorada aí que o general chegou e ele não pode ver lá na minha casa, ele vai me matar. O Joãozinho fala, daqui, vai embora, eu vou surfar, meu, para de encher o saco. Tanto que ele enche as pacovadas dele, ele fala, tá bom, deixa ela vir. Ela vai pra casa dele. Só que o general, por ter tido a informação do porteiro, vai na casa do meu personagem e ela tá lá. E nesse entre sair, esconde ela no armário, esconde pra debaixo da cama. Enfim, ele descobre ela na casa e fala, vai casar. É uma peça de 72, né? Puxa aquela arma e fala, vai casar com a minha filha era virgem. Mas eu não tenho nada a ver com a história. Ele tenta, né, sair da história e não dá. E aí ele fala, pô, vou chamar a Loló, que é uma vizinha, que eu vou falar que ela é minha namorada e ela vai me livrar da situação. E ele falou, Ló, pelo amor de Deus, você não... apenas fala o que eu tô falando, repete tudo, tá? Você não fala nada que você tá pensando, apenas repete. Ela, tá bom, repete tudo. É uma personagem linda, deliciosa, graciosa. E aí o general vem. Quando o general vem, ela fala as respostas que o meu personagem falou pra ela falar, só que as perguntas dele são outras. Aí, meu Deus do céu, aí acaba de prejudicar a vida dele. Como que ela fala, Loló? Loló, pelo amor de Deus, você entendeu tudo que eu falei, Loló? Fala aí pra gente. Entendi tudo. De tudo. É muito legal a personagem. Ela é leve, né? Mas ela tem uma forma de caminhar diferenciada, ela tem uma forma de se portar, né? Então, essa era muito divertido. Ela é caipirinha, ela tem uma sabe? conotação caipira, assim, que fala porta, porteiro, portão, bem enrolado. Mas o que eu quero dizer com isso é que a Luísa entrava no momento ápice do espetáculo. Sim. Depois de 30 minutos de peça, ela é uma hora e meia de peça, ela entra naquele momento onde tá todo mundo aquecido. Tá todo mundo já voando e ela tem que entrar e ela tem que estar lá em cima. Sim. É muito difícil pro ator. Que não é inteiro, que não tá conectado e que não tem um talento aflorado. Com certeza, E comédia, né? Então, quando ela entrava, ela pegava a bola lá em cima e ela conseguia Tinha que manter a bola lá em jogo. cima. E ela era a personagem que mais tirava riso do público. Era muito divertido. Extraordinário. Muito divertido. A gente se divertia assim em que é palco, bom, né? em cena, no ensaio, na na coxia, coxia, no palco. em todos os momentos. E eu, por ter tido a possibilidade de dirigir, de criar, de reescrever o espetáculo todo, eu quebro as quartas paredes. Sim. Quarta parede, para quem não sabe, o público é o público, né? É o ator para o público. Então, essa parede é quebrada. Então, eu vou sempre pro público. Então, sempre que ela fazia algumas piadas, as piadas dela sempre eram direcionadas ao público, a alguém. Sim. Isso dá mais graça, porque a muito pessoa que tá na plateia, ela se sente parte do dentro espetáculo. do espetáculo. Troca, né, Eu com o adoro público também isso. E qual foi, assim... Esse foi o mais engraçado. Esse foi o mais engraçado. E o o trabalho mais desafiador, que desafiou vocês fisicamente ou emocionalmente? Uau, esse aí é indiscutível, né, amor? Esse é indiscutível. Eu acredito que seja a última peça que a gente fez, As Malvadas. Não? Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Falem os dois, porque aí cada um Malvadas foi divertido, mas não era uma coisa de pra ela, pensar. de repente, foi desafiador? Por ela ter escrito a direção, tá? Desculpa, não, foi verdade. desafiador porque você fez a mulher, né? Sim. Foi desafiador nesse sentido, por eu ter feito a direção da da Shirley. Ela era uma ruiva gigante, de 2 metros de altura. Imagina a ruiva desse tamanho. E aí vocês, louras, eu chiquérrima, loura, não. Ruiva, tá, meu bem? Era eu, Marcelo Mansfield, fazendo a Sharon. Adorei, que a Sharon, ela era assim, uma acumuladora, só acumulava um monte de coisa. Mas eu era a mais linda de todas. Arrasou! Aí ela ria assim, Mas, realmente, o mais emocionante... Eu não fiz assistência de direção. Eu fiz assistência de direção. Mas o mais emocionante e o trabalho mais lindo, aliás, não foi um trabalho, foi um presente divino, uma grande bênção de Deus, foi Paixão de Cristo. Onde eu pude vivenciar Maria, mãe de Jesus Cristo. Nossa. O André fez Jesus Cristo. Gente, eu fui Maria na igreja, nas pecinhas da igreja, quando eu fazia catecismo. Você sabe o que é, né? Foi o trabalho mais lindo e mais emocionante da minha vida. Eu digo que não é um trabalho, né? É uma bênção, é um presente. Com certeza. Porque viver aquilo foi, assim, indescritível. Com certeza. Genial mesmo. Aqui? Tem uma coisa? Um break aqui? O que aconteceu? Não, é que ele tá falando que tá com um brilhozinho aqui. Vem cá, Venâncio. Ó, produção, não corta isso não, hein? Porque esse é o momento aqui, ó, aquele...
Tira o brilho Momento no bom sentido, Não tira o brilho. tá, Luiz? Ele tira o brilho no bom sentido aqui pra Quero. poder... Olha, maravilhoso. Gente, eu também quero. Quero. É bom, né? Vai, Adorei, Liliana. gente. Obrigado. Então, pegando esse gancho da Paixão de Cristo, eu fiz por 3 vezes. Em 2000, eu fiz o Anjo Gabriel e Herodes. E eu queria fazer Jesus. Só que eu não estava preparado espiritualmente, inteiro com a palavra. E, tanto que há muitos anos atrás eu me batizei, me aceitei como a gente fala. Eu sempre tive Jesus no meu coração Sim. e Deus como meu Criador. Mas quando você começa a entender a palavra de verdade, você tem um batismo. Eu já era batizado na Igreja Católica, mas eu me batizei no cristianismo, porque eu acredito em Cristo, que Sim. deu a vida por nós e que, enfim, tudo que a gente respira, uma planta, uma florzinha, tudo é divino. Tudo é. É a forma como a gente pensa. E eu não estava preparado. Logo depois veio um outro momento de um outro espetáculo que... Não, 2015, né? Passaram 15 anos. Aí eu recebo o convite do mesmo diretor que há 15 anos atrás tinha feito uma Paixão de Cristo em Tremembé, me convidando para fazer Jesus. Aí eu falei, caramba, eu sem esperar, não estava esperando, porque a gente não sabe as produções quando estão acontecendo. E aí apresentei a Louise, e aí fechamos para fazer eu, Jesus, e a Louise fazer Maria, mãe de Jesus. Lá acabou que eu ajudei na direção, porque são os atores da comunidade, são os atores do local que acabam fazendo a maior parte dos personagens. E nós éramos os convidados para estar fazendo esses personagens incríveis. Quando a gente começou a ler o texto, a gente começou a ensaiar um mês. A gente saiu durante um mês, mas com eles lá 10 dias, né? 10 dias. Um mês antes e 10 dias dias. junto com todo o elenco lá em Tremembé. Quando eu e ela começamos a ler o texto, olha que coisa interessante, a gente não premeditou, a gente não combinou e a gente não falou, vamos fazer assim? Nós começamos a nos desligarmos da carne, do lado sexual, Olha, sem falar, eu comecei a não mais olhar para ela como minha mulher. Sim, o amor existia, Sim. permaneceu da mesma forma, só que a gente evitou de se beijar, de se amar, e a gente ficou praticamente um mês sem ter relação. Durante todo o processo de estudo e de execução do espetáculo. Olha. Por quê? Imagina, eu fazendo Jesus, ela fazendo mãe. É uma conexão É como se fosse a forte. sua mãe. E a gente teve a presença do Espírito Santo Com de certeza. Deus muito forte. Muito forte. É muito forte. É só quem É. faz para entender o que a Porque gente está é forte, falando. é. E foi um momento mágico nas nossas vidas, emocionante, extremamente profundo, com o entendimento da palavra e tocando o coração de centenas de milhares de pessoas que estavam ali assistindo. É. É uma coisa, como ela falou e como eu Emocionante, também é. acho, não é um trabalho. É uma bênção, uma predestinação de Deus pra gente naquele momento. Com certeza. E agora, 2 anos atrás, 2 anos, um ano e pouco atrás, não foi ano retrasado, nós fizemos Paixão de Cristo também, Sim, onde sim. eu fiz o Pôncio Pilatos e ela faz a Cláudia Prócula, que é a esposa dele. Personagens diferentes, um pouco Pôncio Pilatos, vilões nossa, e tal. é. Mas ela era amorosa, né? Ela não sim, concordava com não, Pôncio não Pilatos, concordava em nada. com ele, E foi uma outra experiência. É. Então ela fez por 2 vezes. E eu fiz por falei, 3 quando vezes. você fez Maria, você era mãe já? Não. Então, Ainda não. eu brinco não, né? Eu falo isso, que esse ano eu fui ver a Via Sacra na igreja. Primeira vez que eu vejo a Via Sacra, porque eu não tinha, desde criança, eu não tinha mais paciência de ver tudo aquilo, né? E esse ano eu fui. E aí, nossa, eu tenho um filho de 18, outro de 8. Foi a primeira vez que eu vi a Via Sacra depois que eu sou mãe, né? Eu chorei. Sim. E aquilo, quando eu era criança, não me emocionava. Na hora que ele cai, né, com a cruz ali, que É, e a Maria cruz, começa a chorar, eu com o sentimento de mãe. Eu falei, gente, nunca tinha, né? Eu, quando eu fazia a Maria na igreja, eu nunca senti isso. Eu comecei a chorar na igreja na hora da Maria, ele sentindo aquela dor de perder o filho, do filho estar condenado à morte, né? O que uma mãe sente. Vocês têm fotos aí que a gente mandou para vocês? Sim, fotos né, na hora da edição, lindíssimas. assim, de todas as coisas para vocês mostrarem. É legal o público ver. Fotos lindas porque mesmo. são coisas realmente profundas, que tocam o coração das pessoas. O meu filho, o Cauã, que hoje está com 28, na época ele estava com 15. 15, né? 13 anos. Eu perdi as contas aqui. A gente está em 2025, 10 anos atrás ele estava com 18. 18. É, 18.
E quando eu caio, Jesus cai pela terceira vez na Via Cruz ali, a Via Sacra, e eu olho para ele assim, ele toma um susto, porque estava muito caracterizado, né? Sim. E o personagem, o espetáculo durou 3 horas. O personagem meu, quando ele começou, eu fiz um Jesus muito emocionado e muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu chorei muito, em vários momentos. Eu não tinha mais lágrima para cair e as pálpebras inchadas, assim. Foi muito sofrível. Sim. O meu corpo sentiu, a minha carne sentiu o peso de tudo, sabe? Depois, quando acaba, você limpa tal, de exorciza verdade, aquilo, porque é físico, né? Não é emocional, não é a minha verdade, é a minha emoção. Mas a gente é arrebatado de uma forma tão intensa, tão profunda, que quem vê não tem como não se emocionar e não tem como não ser tocado. E aí, falando do meu filho, quando ele ficou apavorado assim, eu fiquei, até nesse momento, eu quase que saio da personagem, porque eu virei o André olhando pra ele, sabe? Mas foi lindo, foi extraordinário. Gente. Eram 3 horas de espetáculo, Eram né? 3 horas. Durante Fizemos 3 dias. Porque a Via Sacra é bem pesado. extensa mesmo. pesado. Agora nós vamos aqui para um momento ping-pong, gente. Bateu, levou. Bateu, levou, hein? Um personagem inesquecível. Jesus. Maria. Olha, um hábito antes de subir ao palco. Aquecer e orar. Aquecer sempre, oração. Boa, as 3 dicas foram boas. Um lugar que inspira vocês. Fazenda. Fazenda, natureza. Praia. Uma publi, assim, um conteúdo publicitário que vocês amaram fazer. Comercial em Santa Cruz. Não, Santa Cruz não. No Sul, que a gente estava começando a namorar. Né? E aí eu fui fazer um comercial e a Luísa acabou fazendo. O produtor viu na hora e gostou dela e colocou. E ela fez a minha namorada no comercial. Ah, que lindos. Bem legal, bem lindinho. Um sonho que vocês ainda não realizaram. Meu, cinema internacional. O cinema internacional é um sonho muito forte. Porque já realizaram bastante, né? Inclusive, estamos em busca, o Brian é um dos sonhos aí. Levar arte para o mundo. E a gente está falando de arte, né? Tá. Uma frase que define o momento atual. Amor. Alegria. Olha, um artista que inspira. O André, eu já até estou sabendo aqui. Tem muitos, mas o que me deu grandes oportunidades é Renato Aragão. E Louise? Tirando o André, tirando o André. Adorei essa personagem. Tirando o André, lógico, né? Um personagem, se fala? Um ator, um artista. Uma atriz. Uma artista, eu gosto da Nicole Kidman. Ela é maravilhosa. Ela é Aquele Moulin maravilhosa, Rouge, né? Eu amo. Ela me Um inspira livro, muito. filme ou série que marcou? Como lidar com emoções destrutivas do Dalai Lama Olha, e Daniel Goleman. profundo, É uma grande dica, viu? Esse Olha, é muito vou bom salvar esse essa livro dica. mesmo. Eu já li algumas vezes e toda vez que eu leio livro- eu aprendo um pouquinho mais. Livrão, assim. Eu gosto muito da Bíblia também. Ai, olha. Esse é o concurso, né? A Bíblia é o concurso. E influenciar é... Complete a frase. Ser verdadeiro. Boa. Influenciar é Autenticidade, né, amor? levar a arte para o mundo. Olha, perfeito. Muito bem, agora vou aqui falar de dicas do Rio de Janeiro. Então, primeiro eu vou falar aqui para vocês do Circo Vostok Emoções, que está em curta temporada no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro. E ele vai até fim de julho, início de agosto. E tem 2 horários. Na quintas e sextas-feiras, ele tem 8 horas da noite. Sábados, domingos e feriados tem 2 horários. 4 horas da tarde ou 7 horas da noite. Eu fui com a minha família, vocês também foram, né? E é maravilhoso, aquele circo tradicional, raiz, né? Que relembra a nossa infância, tudo de bom, onde a gente sorri, se encanta. Maravilhoso. E o Circo Vostok? E me pegaram lá, viu? Me levaram lá Agora vai pro pro palco. palco. Me fizeram uma sacanagem. Fizeram isso com o meu marido também no dia que nós fomos. O Circo Vostok colocou aqui para vocês, cada um é um ingresso duplo para vocês. Legal, obrigada. Tá? Então, para vocês voltarem lá no Circo Vamos Vostok. lá, então. Bacana. Circo Vostok Emoções, trazendo encanto e alegria para as famílias do Rio de Janeiro.
Circo é demais. Circo é demais. E eu tenho aqui outra dica maravilhosa de programação no Rio de Janeiro. E essa dica é Jurássica. Opa! É uma aventura jurássica. Quem aí ama dinossauros? Brian ama dinossauros? Olha! Nossa, ele ama. Então, essa dica jurássica aqui para vocês hoje é o Jurassic Safari Experience, que ele tá lá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e ele mistura tecnologia, emoção, aventura e imersão jurássica com as crianças. Então, é uma maravilha. Os dinossauros, né? Vários dinossauros vêm no meio da plateia. Então, assim, alta tecnologia mesmo, com muita diversão, encanto para as crianças e para as famílias do Rio de Janeiro. E vocês também estão super convidados. É só passar o dia, o horário que vocês querem ir. Que Brian. Vamos lá, né, filho? Ver os dinossauros. Vamos, vamos. E tá em curta temporada, só é até 3 de agosto, hein, pessoal? Então funciona sextas, sábados e domingos. Imperdível. Jurassic Safari Experience 2, encantando famílias nessa experiência imersiva e jurássica no Rio de Janeiro. Então, voltando aqui ao Papo de Influência Podcast, você que me segue sabe que falar chiquíssimo é elegantíssimo e falar chiquérrimo é cafoníssimo, não é verdade? Sendo assim, vamos para o quadro Chiquíssimo, Chiquérrimo, versão André Segatti, Luiz e Nagel. Lu, o que você acha chiquíssimo, o que você acha chiquérrimo? Educação eu acho chiquíssimo. Chiquíssimo. Falta de educação eu acho chiquérrimo. Olha, objetiva e realmente, educação é chiquíssimo e falta de educação é chiquérrimo. E André, o que você acha chiquíssimo, o que você acha chiquérrimo? Você pegou as minhas falas, hein? Ó, transmissão de pensamento. Eu concordo com ela em número, gênero e grau, mas eu acho que o chiquíssimo está na elegância do menos, sabe? Muitas pessoas, às vezes, extrapolam na forma de se vestir, exagerado e tudo mais. Aí é o que você diz aqui que é chiquérrimo, que é o cafona, né? Então, eu acho que o menos sempre é mais. Sim. O menos, ele é sempre chiquíssimo. Chiquíssimo. O menos no comportamento, na fala, como se colocar. Sim. Saber ouvir. Saber ouvir é chiquíssimo. Sim, respeitar isso é o próximo é chiquíssimo. chiquíssimo. Respeito Ser é uma chiquíssimo. pessoa respeitosa e de bem com a vida e que emana coisas boas Respeito é chiquíssimo. nunca sai de moda, né? E Chiquérrimo, chiquérrimo... cafona, pra mim, são os maus tratos, a deselegância, a arrogância, a prepotência, tudo que é ruim. Grosseria, pra mim né? comportamentos humanos destrutivos, pra mim, é bagaceira. Verdade, isso é chiquérrimo. chiquérrimo. E É aproveitando ruim, né? que vocês estão aqui no clima do chiquíssimo chiquérrimo, É isso aí. agora é o ping-pong chiquíssimo chiquérrimo. Eu vou falar e vocês vão me dizer se é chiquíssimo ou se é chiquérrimo. Tá? Então vamos lá. Casal que grava publi romântica depois de uma briga e posta: meu amor, minha vida. Chiquérrimo. Falsidade total. Casal que admira, cresce junto, divide os bastidores da arte. Chiquíssimo. Chiquíssimo. Ator que diz assim: nunca fiz publi, né? Sempre postei assim de coração. Chiquíssimo. Porque se tá fazendo de coração, tá fazendo com amor. Se for verdade, né? Porque aqui ficou... Se é de verdade, se for de É. verdade, se tá fazendo algo para ajudar alguém, Exato. porque você não tá cobrando, você tá De ajudando. coração, Agora, né? se não for para ajudar alguém e ele estiver ali falando que não é publicidade, não? Mas como assim? Ele vai fazer a publicidade e fala que não é publicidade? É. Mas não tem como fazer uma publicidade e dizer que não é, né? Porque Não, uma vez... tem gente que É? faz. A gente vê de tudo. mas... enfim. A gente vê até pessoas fazendo publicidade de produto que nunca experimentou. Olha como é que ficou lindo, nunca experimentou aquele produto. Pessoas que comem produtos, né? Se alimentam, Um vegano vai falando que a carne é uma delícia. Eu como isso aqui, mas não come, né? Aí joga na lata do lixo. É isso aí, é essa Isso pegada. é chiquérrimo. também ruim. acho. Né? Porque eu preciso acreditar na marca, né? E ter um propósito com a marca. O vegano pra eu- ganhou uma carne, né? A gente tem que conhecer o que você está falando, para exato. poder, enfim, influenciar alguém ou dizer que é bom. Artista que aceita qualquer publicidade só pelo dinheiro, pelo cachê. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Cafona. E o ator que diz assim: sou raiz, não preciso de rede social. O que vocês acham? Polêmico, hein? Olha, eu não diria que isso é chiquíssimo ou chiquérrimo. Sim. Eu diria que é um direito de Uma cada um. escolha, né? Sim. É uma escolha
onde você pode ou não. Até porque existem astros mundiais no cinema que não têm mídia social. Tem, sim. E não quer ter. Tem atrizes, E não é por isso que não deixam de ser pessoas maravilhosas. Com certeza, não atrapalha o trabalho. trabalho. Talento, né? Que ganharam até Oscar e tudo, e não tem mídia social. Né? E isso não diminui ela como profissional, nem como pessoa, nem como artista, né? Agora, eu acho que o ator tem esse de uma outra diferencial. forma. Eu acho que não é legal pessoas que criam suas mídias, mas que não acrescentam em nada na vida do próximo. Sim. E muitas dessas, às vezes, têm centenas de milhares de seguidores. Eu falo, uau, mas tá influenciando o quê? Tá levando o quê para quem? Né? O que eu digo assim, que é um conteúdo de valor, ele tem que inspirar, ensinar ou solucionar um problema, senão ele não tem um valor, né, ali na internet. É que hoje em dia também a internet é uma terra de ninguém e muitas das vezes as pessoas só querem se divertir vendo a internet. E às vezes o que edifica não é consumível. E o que não vai para lugar nenhum é o que é mais visto. Sim. É muito complicado, verdade. Né? Então eu acho que você tem que trabalhar em cima da sua verdade, as coisas que você acredita. Como a gente acredita na arte, a gente ama a arte. Qualquer coisa que a gente faça na mídia social e digital, a gente ou fala de amor, ou fala de família, ou fala de trabalho, mas sempre de uma forma positiva e verdadeira. Sim. Não, vocês estão sempre agregando, o que é isso? Agregando valor, estão sempre inspirando as pessoas, né? Então, isso é muito bacana, porque é inspirar, ensinar ou solucionar, né? Acho que o fato de você, por exemplo, estar com alguém e ter uma vida saudável junto com esse alguém é uma inspiração para outros casais, porque o casamento não é fácil. Sim. Nós vamos fazer 16 anos juntos. Então, é uma escolha diária. Querer estar com essa pessoa e fazer dar certo. Problema todo mundo tem, situações de conflitos sempre vão existir, divergências de pensamentos e comportamentos. Mas eu acho que o que impera é o amor e o desejo de estar junto. Com certeza. Então, isso é uma grande influência. É uma escolha, para quem está perdido. Para quem acha que, não, vou mudar de relacionamento, vou pegar ali, e vai trocando e sempre erra no mesmo lugar. E quando eu digo que vocês são inspiração mesmo, porque tem muitas pessoas, assim como você falou, perdidas na internet, né? Que está nessa era de quebrou, não conserta, né? Quebrou, joga fora, compra outro. E aí vocês estão ali mostrando, né, um casal real, uma família real. A persistência. Que está ali apoiando um ao outro, inspirando, conectando. Isso é muito bacana na história de vocês. Como diz o Charlie Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. É verdade. Então, persistir, insistir, acreditar, não desistir é o que faz você chegar em algum lugar, em qualquer área. Ou na amorosa, na profissional, ou na... Enfim, espiritual, todas elas. E querer fazer dar certo, né? Com isso certeza. É o principal, né? Acho que parte muito da gente também. E isso é a nossa cabeça que nós queremos dar certo. E vocês têm isso. Acho muito lindo de vocês. Gente, o tempo aqui voou. Vocês passou, assim... já até acabou o cronômetro ali. O cronômetro ali, porque esse cronômetro ele não é chiquíssimo, ele é chiquérrimo. O cronômetro ele passa muito rápido. Ainda bem que acabou, porque já deve ter passado. Mas teríamos assunto para mais um bom 5 horas. Tempo, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu falei 1h30. Nós temos assunto para 1h30. Passou mais do que isso, não foi? Exato. Voou o tempo. E assim, adorei as respostas de vocês. Tudo que vocês compartilharam aqui com a gente sobre a vida, o trabalho de vocês, tanto a vida no palco, como na rede social, quanto na vida real. E vocês são inspiração em todas essas áreas aí da vida. E eu queria que estamos chegando ao fim, já vou falar para vocês falarem dos projetos. Nessa hora triste aqui, antes de encerrar aqui, de chegar às nossas considerações finais, eu tenho uns agradecimentos especiais aqui. Então, a Shanoyu Collection, que transforma chás em ritual de autocuidado, equilíbrio e bem-estar. A Scientific Skin Tech, que transforma todas as dores do consultório e leva todas essas soluções do consultório dermatológico para a nossa casa e para a nossa rotina. O Circo Vostok Emoções, que traz alegria e encanto para as famílias do Rio de Janeiro. O Jurax Safari Experience, que traz aqui uma imersão juráxica para todas as famílias do Rio de Janeiro. E também aqui é o Venâncio, que cuida da minha maquiagem, do meu cabelo, me deixa assim, olha, poderosa para gravar o podcast. E aos nossos convidados maravilhosos, aqui André Segatti, Luiz Nagel, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por vocês serem essa inspiração, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e trouxe aqui um pouquinho, compartilharam aqui com a gente. Muito obrigada, tá? Agradece.
Eu queria encerrar lendo um texto. Tá. Posso? Pode. Não sei se vai caber na edição de vocês. Pode. Mas é o que a gente acredita. Claro. E Antes de você ler, você não quer falar dos próximos projetos, claro. o arroba de vocês? Olha, o meu arroba é André Segatti Oficial no Instagram. E tem o Facebook, fanpage também, André Segatti. Só tem uma fanpage e um Facebook, tá, gente? E um Instagram, que é o André Segatti Oficial. O meu é @lownagel. Tem o Instagram também, Louise Nagel. E esses dois são as minhas páginas oficiais. Apenas Perfeito, essas. eu já sigo os dois lá. Projetos futuros, a gente está trabalhando em cima do filme Depois do Mar. Como eu te falei, vai ser a minha primeira direção no cinema. Esse tem previsão para quando? A gente está trabalhando, tô há 2 anos trabalhando na produção desse filme, captando, buscando recursos para fazer. Que não é um filme barato, mas é um filme com uma abordagem cristã que fala de fé. Olha que onde bacana. a personagem dela perde o marido e o filho no acidente de carro, depois ela pega Covid, cai em coma, e aí ela tem um encontro com Deus. Ela vai para Depois do Mar, o Mangaratiba, o Angra, e lá na ilha tem Deus materializado como um pescador, e todas as crianças e as pessoas que estão na ilha são anjos. Olha que lindo. Fruto do pensamento dela, porque ela está em coma, Perdeu a então fé. Perdeu a fé por Olha. conta das situações que ela passou, então é para o resgate da fé. É um filme lindo, do Adiel emocionante. Raizaitz, que é um pastor maravilhoso, e convidou a gente inicialmente para fazer o filme, e depois, quando tomou uma forma, e eu abracei a produção e a direção também, então a gente está em cima disso. A gente está estudando uma possibilidade de uma comédia para a gente entrar no teatro, que a gente ama, então só nós dois dessa vez, para viajar o Brasil inteiro, tanto dos festivais internacionais e levar para o Brasil inteiro a nossa Também, arte. E estamos trabalhando também, esse eu não posso falar o que é, Sim. mas estamos mexendo Olha, numa coisa gente, de aqui um no Papo de sitcom. Influência não gosta de desses segredos. Não, né? não é A um gente segredo, não- mas como tudo na vida, se ainda não está certo, é Sei, importante eu você entendo, guardar para que dê certo. Sim. Então, é um projeto de televisão, ou pode ser de internet também, websérie ou um sitcom, coisas que eu amo fazer, que é comédia também, que a gente vai brincar em cima da comédia. Então, a gente tem projetos para cinema, teatro e televisão. Aquela personagem ruiva vai voltar? Aquela é de malvada. Aquela não. Tão cedo não. Eu usava um salto 15, você não tá entendendo, uma doideira. Mas foi legal. Foi uma... Ele já é isso é alto, legal. com salto 15? Uma grande descoberta. Não, fez muitas bolhas no É. pé. Vocês, mulheres, meu Deus do céu, Nossa, olha cheio só. de bolho o pezinho dele. Mas foi um espetáculo lindo que eu criei possibilidades de uma nova personagem. Que hoje, se tiver um teste para o cinema, para televisão, uma personagem que é uma mulher, porque ele não era um travesti, era gay, era uma mulher, eram 3 Sim. mulheres, 3 irmãs que se degladiam por conta de um convite para uma festa da alta sociedade. A história Sim. passa por ali. Uma tenta ser bailarina, que é a gordinha, o Chico Terra. A outra é uma acumuladora, uma atriz decadente, e a minha queria ser uma modelo que era horrorosa, e não ia ser nunca. Então, são essas coisas que a gente está mexendo, Sim. que a gente está trabalhando, e a função maior é esse aí, ó. Ah, é o tomar conta príncipe, dele, é. fazer ele crescer. Que é o e maior prosperar. tesouro, né, da nossa Esse é o vida. maior. Nossa, Esse é a gente. maior O meu- bênção de E você vida. tem um Meu filho Cauã, mais velho, né? tem um Ontem eu mais li, velho. Cauã ontem eu li também. uma, eu até repostei a Eliana falando sobre isso, sobre como que o tempo passa e a gente reclama dos brinquedos, a gente reclama dessas bagunças Não. aqui. Só que de um tempo passar. para o outro, A gente tem que ele que tem um filho aproveitar. mais velho, o meu de 18, fica o silêncio. E aí fica a casa mais triste. E agora eu tenho um pequeno, só que logo, logo Também vai. vai passar. E aí me deu uma dor no peito que eu já sinto uma saudade do meu mais velho. Só que eu tenho um pequeno. E quando passar? Aí eu fiquei ontem toda mexida quando eu vi isso da Eliana. Que eu falei, quando passar, cadê isso que a gente briga? Olha, o castelinho na sala não pode, a bagunça não pode. Só que vai passar. Sim. E a gente vai sentir Falta. a falta exatamente de reclamar do barulho deles. Né? Você tá falando assim, uma eu coisa fico que a até gente tava falando emocionada isso nisso. ontem. A gente estava A comentando gente conversou isso. sobre isso ontem. É. Como passa rápido. 5 anos. Como já cresceu. Já não é mais um bebezinho. E ele dorme na nossa cama, compartilhado até agora. É. Mas a gente gosta. Eu também gosto. Porque ele vai sair. Quando E depois dizem não que vai vai voltar tirar, mais. e eu fico até feliz de saber que uma psicóloga faz isso, porque eu já ouvi de vários psicólogos que não é bom para criança. O Que meu de 8 bobagem. ainda Ele dorme ama, também. ele ama. Ele tem quartinho dele, tem tudo, Tem mas tudo. dorme. Ele E também. eu acho assim, cara, é isso que eu li. É só até um tempo. Daqui a Exato, pouco ele não vai nem exato. querer saber da gente, né? É isso, Então, é isso. sentir o cheirinho deles. Melhor O mais velho tá lá em Miami, tá há 3 anos. Ele é formado em 2 faculdades, ele fez gastronomia e fez artes cênicas.
e tá lá estudando também, trabalhando. Ele é maravilhoso, o Cauã. Ele é ator, ele canta, ele dança e ele é muito A família toda tem essa veia inteligente. artística. Tem. Mas Ele você tá deve buscando- sentir essa saudade também, só que ao mesmo tempo tem ele que, né? Que É uma saudade muito forte. É, muito eu mesmo, sei. porque Vira e mexe, eu me vejo fisicamente chorando falando. assim da saudade do mais velho. Quebra Só o que eu acho celular, que tem quebra um o pouquinho, pequeno, né? Sei lá, de se olhar e tal, acaba quebrando. Eu lembro quando eu, com 18 anos, fui morar em Londres, eu ia pro orelhão com um saco de ficha, assim, e fazia... Não tinha isso, 2 minutos né? passando, e ainda você continuava com a saudade, porque você não tava vendo ninguém. Agora é tudo de graça. Quem é da você vê geração todo Z, Y aí, pessoal, orelhão, era Ah, tá, um o público sabe que é telefone, orelhão. porque tem Sabe, né? um telefone na rua onde nós botávamos fichinhas, ficávamos na fila para poder ligar pra galera. Então, aí quem é baby boomer, X, Cara, olha que ponto Y, que a sabe. gente Agora chegou. Z e Alfa não Acabou nem a sabe. ficha, é. cai. Tem que ligação. explicar o que é um orelhão. Eu não tinha me atentado a isso. Tem gente que não sabe mesmo. essa geração Não, nova. e quem assiste a gente aqui, em todas as gerações. Então, a gente Exato. é isso aí. bom, Mas muito legal, muito bom. muito legal. Aí agora aquela... Olha, eu queria encerrar com um texto bonito que a gente Claro. gosta muito. E é um texto inspirador para você que tem o seu sonho, para você que acredita, para todo mundo que deseja em algum momento chegar em algum lugar. Eu não sei o que me espera, só sei que Deus já está lá, onde eu ainda nem cheguei. Talvez o que venha não seja o que eu pedi em silêncio, mas será o necessário. Entreguei tudo a Deus, as vontades, as minhas pressas, as urgências que construí como escudos e todas as certezas que eu forcei até virarem fardos. Deus não se atrasa, Ele só espera a gente cansar de fingir que dá conta sozinho. Tem algo incrível acontecendo mesmo quando não compreendemos. Não sei se é resposta, milagre ou recomeço. Talvez tudo junto. Mas sigo com uma esperança bonita, uma fé quieta de quem sabe que o tempo de Deus faz tudo acontecer no momento certo. Nenhum milagre chega antes da hora. Há portas que já começaram a ranger nas dobradiças, e quando Deus decide girar a maçaneta, aí não há nada que impeça o novo de chegar. Há bênçãos atravessando distâncias que eu nem saberia explicar. E há algo dentro de mim que reconhece. Deus está prestes a fazer algo lindo. E mesmo sem compreender os contornos que virá, permaneço aqui, de alma aberta e vontade de agradecer por antecipação. Porque fé, às vezes, é isso. Uma espera de mãos dadas com o que ainda nem chegou, mas já tem certeza e gosto de recomeço. Nossa, que lindo, gente. Amém. Lindo, né? Inspirador, isso é influenciar. Eu fiquei, com certeza, a influência é. E eu fiquei emocionada, que eu falo, olha, gente, nós falamos aqui sobre filho, né? E depois eu vejo aqui vocês reclamando, igual se o meu tivesse aqui mais novo, né? Mas Querendo que o podcast- depois faz falta. Vai sentir falta de é reclamar a maior disso bênção tudo. da vida da gente. Gente, muito Alegria. obrigada. Então, muitíssimo obrigada. Eu amei ter vocês aqui Gratidão. nessa tarde Também, hoje. também. tá? A gente gostou muito também. Obrigado, viu, pelo Gratidão. convite. Eu que agradeço a Muito Ao presença seu de público, vocês. o nosso beijo carinhoso. Acompanhe a gente aí nas mídias sociais. Daqui a pouquinho o filme chegando, tenho certeza que vocês vão amar. Daqui a pouquinho projetos nossos também aí juntos na TV. E é isso. Só gratidão a Deus. E ó, não perca a fé. Caminhe na fé, porque você não tem o chão. Bota o pé, que Deus bota o chão. Olha, Pensa mensagem nisso. linda, linda, linda. Hoje estou emocionada aqui, gente. E esse foi mais um Papo de Influência podcast. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Beijo, gente.